Marcelo Coutinho, meu amigo, bem-vindo e bom dia. Bom dia, lindão. Firme e forte? Bom. Descansou bem? Descansei bem, trabalhei bem, lindão. Oh, mas você só trabalha Eu no só final de trabalho, semana? lindão. Eu sou gente que faz. Não descansa de jeito nenhum? Não. Bom, se você tá aguentando o ritmo, então vamos Bora em frente. pra frente. Agora, se você não aguentar, lembra que existe um lugar chamado spa, cama, lugares de descanso. Que você pode dar uma respirada, não, Coutinho? Vamos lá, Coutinho. Dólar índice. Bom dia a todos, pessoal. O índice segue bem, o índice abre com leve baixa, 1,40045. Figura gráfica não se desfaz. O índice está do seu lado esquerdo, altista, sobe, lateraliza, sobe, tudo sob controle. O índice tem até próximo de 1,39,320 para queda e ainda assim mantém o seu viés altista, então a priori pode oscilar da forma que quiser, que no quadro diário estaria tudo sob controle, tá? Deveria retestar, como o Léo comenta, alta 1,40807 para poder fazer a sua manutenção altista. O dólar do seu lado direito baixista, o dólar R$ 5,722, falamos na sexta-feira, era um ponto de venda. O dólar vem aqui em cai, corrige, cai, então tudo sob controle com o dólar também, pelo menos por enquanto. Logicamente, não dá para cravar que o candle de hoje é baixista, e sim que o movimento macro do dólar é baixista, assim como o movimento macro do índice é altista. Na próxima entrada, a gente dá uma olhadinha no intraday. 9,5, obrigado, Coutinho. Hora de cumprimentar Guilherme Cunha, na ponta da conexão. Gui, bem-vindo, bom dia para você. Bom dia, Léo Levati, bom dia a todos os nossos queridos ouvintes. Segundou, Léo! E hoje é um dia extremamente importante para a retomada das nossas negociações. Já um combo, de informações com as demais pessoas que aqui passaram. E, Léo, sinceramente, eu vejo que hoje, depois das 10 horas e 30 minutos, nós temos mais uma vez nesse índice futuro contra-intuitivo, contra o movimento técnico, algo semelhante ao que presenciamos na sexta, tá? Um movimento mais baixista para depois recuperar a tendência primária. Então, primeira coisa, do lado esquerdo, o índice futuro tem que tomar um cuidado nessa ponta compradora inicial, que ela pode fazer uma pegadinha igual à da sexta-feira. Já o dólar, com uma clareza muito maior, uma facilidade muito mais, não só de cornetar, mas também de clicar, subiu, vendeu. Esse é o movimento mais simplista para o desenho do câmbio aqui no nosso país. Já olhando para a bolsa, tem algumas empresas, a gente fez o dever de casa no final de semana, canseira por demais, alguns setores que já colocam aí uma movimentação sobrecomprada que exige, nem que seja por tempo, não por preço, uma devida correção. Então tomaria cuidado com o índice futuro na data de hoje. O quanto a agência Moody's, classificando os Estados Unidos abaixo daquela perspectiva AAA, faz preço para a dinâmica brasileira hoje, Gui? Eu acho que bastante, Léo. Pelo lado até, tecnicamente, pode vir a ser mais positivo, falarmos novamente de uma rotação, mas acompanhamos na madrugada, um movimento que veio também algo semelhante ao da sexta aqui no Brasil. Teve uma queda mais expressiva na reabertura, uma intensificação naqueles horários chaves da madrugada e depois começou e está voltando uma parte desse movimento. Então, esse cenário pode vir a contribuir, sim, para um cenário emergente, mas eu acho muito precoce a gente começar a falar isso antes da abertura do mercado à vista, tanto brasileiro quanto americano, e começar a identificar o comportamento oficialmente dos investidores. Por hora, o que nós estamos vendo aqui é que algumas empresas que fazem muito preço, elétricas e bancos, já com pouco espaço para altas, e isso me incomoda bastante ao olhar para o índice futuro nesse patamar. Boletim Focus de hoje foi uma não notícia? Não notícia, um pouco fazedor de preço. A agenda essa semana tem poucos cenários de que temos que acompanhar para ser os grandes fazedores de preço. O Boletim Focus eu acho que vai ter um impacto baixo. O IBCBR referente a março apontou para uma alta da atividade brasileira em 0,8, o consenso apontava para 0,5. Há um certo contraste entre esta fotografia e as fotografias organizadas pelo IBGE naquilo que diz respeito aos indicadores de atividade do mesmo mês: vendas no varejo, produção industrial e volume de serviços. O mercado vai se dividir entre acreditar mais na foto pungente da atividade brasileira do IBCBR, cuja metodologia é do Banco Central, ou acreditar numa desaceleração um pouquinho mais forte nos dados do IBGE?
Sim, com certeza, né? Eu acho que os dados do IBGE, quando a gente pauta aqui, o próprio chat já nos coloca a sua própria visão tal sobre o que a gente precisa olhar, Léo, quando a gente olha para esse mecanismo, tanto do contexto da notícia versus o que a gente está vivendo na realidade do mercado, seja ela de juros e o que vai impactar o mercado de bolsa, essa divisão, de novo, né? Ele tende a ser mais favorável do que desfavorável, mas boa parte no preço, a gente vai ter que muito mais olhar agora para o contexto do fundamento em si. Então todo esse cenário, seja de BCBR ou até mesmo qualquer alteração do Focus, não muda o cenário aí que a gente chancela de um bom resultado trimestral, mas as grandes fazedoras de preço já estão no preço. Estamos dependentes, mais uma vez, petróleo e minério. É aí que vai acabar traduzindo nas expectativas mais curto-prazistas, que é o que a gente comenta aqui. 9,9. Agora com o Coutinho, a gente primeiro atualiza, se é que tem atualização, da porta para dentro, dólar, índice, curva de juros. Bom, a curva de juros, ela chega a 7 pontos base e meio ou 8 pontos base a mais nos prêmios. O dólar tá caindo 0,10, R$ 5,684. Olha, máxima de novo pro dólar, 0,05%, R$ 5,685. Poxa, a gente posicionou o trio Los Angeles achando que o trio ia cantar pro índice. De repente vocês vão cantar pro dólar, hein? O dólar tá quase virando, partindo para a fotografia de alta. Você tá acompanhando o aquecimento vocal do trio Los Angeles aqui ao fundo. A moeda americana agora na máxima intradiária em R$ 5,686. Índice futuro 0,09 de marcha ré, curva de juros pedindo 9 pontos base. Olha, olhando para o overview, o que a gente poderia antecipar era uma curva de juros mais alta e uma bolsa mais baixa. A curva está entregando, a bolsa não. A bolsa está caindo só 0,10, quer dizer, é muito pouco. E o trio Los Angeles pode entrar em campo porque o dólar passa a subir R$ 5,689, é o que a gente tem agora, a moeda americana no placar de praticamente 0 a 0, sobe 0,01%, mas é a primeira virada que a gente constata no dia de hoje. Coutinho, me parece que o gráfico não ajuda muito a antecipar os próximos passos do dólar, é praticamente um 0 a 0, e o próprio índice futuro está caindo 0,09, mas não deixa de ser resiliente. O mundo está com índices acionários para baixo. Aqui, o índice futuro está segurando. Vai lá, Coutinho. Você está correto, Léo. Olha só, do seu lado esquerdo em lilás, então o gráfico de 60 agora, né? Então, o índice lateralizado, sua restrição 139,570, 141,360. Isso é um envelope de alta ruim. Ruim por quê? Porque você nota que é meio que uma lateralização num canal de baixa, né? Então, assim, isso acaba estragando um pouco a figura. Day traders de plantão, eu já dei uma olhada rápida, ruim também. Então, por favor, atenção. Dólar, como o Léo comenta, a mesma coisa, o mesmo problema. O dólar sobe, o dólar bateu naquele 722, então bateu, caiu. Agora sobe, também fica ruim, né? Porque você tem uma toada baixista de longo prazo, uma toada baixista de curto prazo, e o dólar vai lá e sobe. Então, muita atenção na abertura do mercado no dia de hoje, tanto índice e dólar, os day trades para mim estão ruins, por favor, fiquem atentos. 9h11 pro Barreto Cecílio, pro trader de um contratinho. Para o Cyclops Bessent. Tem o Scott Bessent e tem o Cyclops Bessent. Pro Diego Ribeiro, pro Alibaba 40 bares. Para o Savan Fará, olha o comentário do Savan. Lá fora, Léo, o índice futuro nem perdeu suporte e já tá realinhando para alta. Tá sugerindo aqui o Savan Fará que bolsas americanas vão continuar, ó, para cima. O Alibaba 40 bares, falando aqui do INSS, da repercussão negativa que toca o Palácio do Planalto. O Scamai também tá por aqui. O Ribotrilde. Léo, cadê a Fiboninha? Primeiro bebê reborn do mercado financeiro. Olha lá, é que o Coutinho é sempre visionário. Fiboninha mais tarde dá o ar da graça aqui. Pro AJ, pro Jorge Piva, que já deixou o like. Também aqui pro Atu Trader, pro Roosevelt Lopes. Mais de 1.100 likes. Mais de 2.700 pessoas. Quem tá na TC News tá com tudo. Quem tá fora daqui não tá com nada. Participe, construa junto com a gente a cobertura. 9h12, Estados Unidos agora no radar. Coutinho, vamos lá, vamos colocar o Black Arrow da Nelógica na tela pra gente mostrar a fotografia dos 4 índices acionários principais americanos. Dow Jones, S&P, Nasdaq, Russell 2000 futuros. Eu vou fazer um rápido giro, o Lucas vai me complementar com a fotografia dos índices e aí a gente vai para a sua leitura gráfica num dia muito importante de digestão dessa notícia da agência Moody's
tirando os Estados Unidos da prateleira do AAA. Amigos, o DXY ele continua num patamar próximo ao que eu narrei ainda no esquenta do mercado. Nós temos 100,200 pontos, é uma queda de 0,7%, é um dólar a nível global mais fraco. Segundo ponto, o VIX está disparando 12,35%. Mas é justo registrar que ele já disparou mais. Eu cheguei a narrar o VIX subindo quase 14,5%. Nós temos agora 12,3% e na régua de medição 19,38 pontos. Yields de 2 e 10 anos estão pedindo mais prêmios, é verdade, mas pedem menos do que já pediram ao longo da madrugada. Os yields de 2 estão pedindo 3 pontos base e meio a mais nos prêmios, remunerando o investidor em média a 4,02%. Os de 10 anos já estão em 4,54%. Mas agora ameaçam os 4,53 e tocaram 4,56 agora há pouco. São 9 pontos base e meio a mais nos pedidos de prêmio. Em relação às 7 magníficas, Tesla cai 3,8, Amazon 2, Meta 2, Google 1,7, Nvidia 2,7, Apple 1,5, Microsoft 0,77. Há uma realização projetada para a dinâmica da abertura do à vista americano hoje. Vamos com o Lucas saber como os índices estão se comportando no momento em que o IndyFoot vira e convoca o trio Los Angeles mais uma vez, 0,02% de avanço. É importantíssima essa foto, hein? O guia alerta para a possibilidade de pegadinha, um IndyFoot que, durante o mercado de futuros, vai alimentando a pegada de alta para uma inversão durante o à vista. Existe essa possibilidade, mas é inegável. Todos os índices acionários do mundo estão no vermelho, inclusive os americanos, como o Lucas vai narrar agora. E a despeito disso, nossa fotografia do índice é positiva, ainda que timidamente. Os indicadores, Lucas Wood. Eles caem, Léo. S&P 500 na região dos 5.899 pontos, né? Na região dos 5.900 pontos, caindo 1%, 1,01%. Dow Jones, 42.422 pontos, 0,55% de retração, então cerca de 0,5%. Nasdaq, 21.115 pontos, cai 1,45%, então cerca de 1,5% de queda, Léo. Obrigado, Lucas. Você vê que os indicadores estão mais fracos e tem um highlight num dos agregadores de notícia que nós monitoramos que diz o seguinte: União Europeia provavelmente vai propor $50 por barril como novo nível de teto de preço do G7 para o petróleo russo transportado por via marítima. Fontes oficiais da União Europeia trazem esta informação que repercute no Financial Juices. A União Europeia também vai propor aos ministros das finanças do G7 esta semana a redução no teto do preço do petróleo russo por via marítima, de acordo com o comissário econômico Dombrovskis. Portanto, $50 por barril seria o teto de preço do G7 para o petróleo russo transportado por via marítima, de acordo com oficiais do bloco europeu. Lucas, como é que anda a cotação do petróleo? Traz pra gente como complemento a essa notícia o petróleo que vem numa espiral de baixa. Vamos ver qual que é a situação de momento. Retraindo 0,75%, negociado a $64 com 93 cents do barril, Léo. Anotado. Obrigado, Lucas. Bom, conforme prometido, vamos com o Coutinho. Na sequência, o Guilherme Cunha. Coutinho, os gráficos dos índices acionários americanos sugerem cautela para quem está nos acompanhando? Com certeza, Léo. Olha só, quando você olha Dow Jones, bom, primeiro assim, um outlook geral do mercado, né? Quando você olha para os 4 índices, praticamente você vê uma alta do mercado americano e uma alta orgânica, né? Então você vê a volatilidade caindo em todos eles, os candles pequenininhos vão subindo, alguns spinning tops, hamburguinhos, então assim, o mercado vai muito sem força nesse sentido. O mercado tem uma alta praticamente orgânica, alguns acima, outros abaixo de resistência. Dow Jones lateralizado, figura de cunho altista, tem um envelopezinho de alta aqui, canto superior, lado esquerdo. Vou para Nasdaq 21116 lateralizado. Olha que Nasdaq, por exemplo, já fez a figura de reversão, sobe menos, vira, cai, então você já tem aqui o abaulamento. Olha para S&P 500, praticamente a mesma figura, sobe menos, vira, cai. Olha para Russell 2000, esse lateralizado, cai no dia de hoje. Então você vê que o mercado americano sobe de forma devagar, lenta, orgânica, mas sim, na expectativa e com figuras que, ainda que sejam envelopezinhos de alta,
muito desfavoráveis se eu tivesse que apostar numa alta contínua. Então quem está comprado e exposto a ativos americanos ou via BDR Brasil, por favor, atento. A ideia do abaulamento é o cansaço, né? Você vai tendo uma diminuição na intensidade do movimento de alta, o movimento altista de um índice, essa imagem é bastante clara, e aí começa uma inversão, né? Você começa a ter uma pegada de baixa, como a última fotografia do Kendall aí mostra, estamos acompanhando ainda no pré-mercado americano. São 9h18, amigos, um recado para vocês se planejarem e não perderem a chance de aproveitar o curso Segundo Salário ao vivo e gratuito do time Põe no Bolso. Você vai conhecer a estratégia do Pedro Lourenço, especialista do time PNB, aprendendo como otimizar o seu tempo para se dedicar por 4 horas, somente 4 horas por semana ao mercado e ainda assim alcançar o sucesso dentro dele. Você também vai aprender como começar a ter lucros mais rápidos e consistentes a partir das opções. A didática do Pedrinho costuma ser muito elogiada, ele participa ativa e frequentemente do almoço de negócios e estará à disposição neste curso que ainda tem materiais gratuitos entre hoje e amanhã. Além de especialista em opções, o Pedro já treinou mais de 5.000 alunos e profissionais do mercado de capitais. Escaneie agora mesmo o QR Code que aparece na tela, saiba melhores condições e conheça mais detalhes do curso do Pedrinho. 9h19, você acompanhando a dinâmica de cobertura aqui da TC News. Curva de juros, renovando máxima, atrás de máxima. 10 pontos base a mais nos pedidos de prêmio, dependendo do vértice para o qual se olha. O dólar está avançando 0,11%. Vamos lembrar que há uma combinação desconfortável para essa curva de juros. Você tem a alta dos yields americanos e o IBC-BR mostrando uma atividade mais resiliente do que aquela que o IBGE vinha demonstrando com dados de volume de serviços, vendas no varejo e produção industrial. As duas fotografias, os dois elementos, combinam com uma curva mais alta e é o que a realidade está entregando. O dólar sobe 0,11%, cotado a R$ 5,695 e o Ibovespa futuro está caindo 0,14%, volta para o terreno negativo, enquanto o dólar renova a máxima, R$ 5,696. 9h20, Guilherme Cunha com você agora. Bom, a gente fez agora um aprofundamento sobre Estados Unidos. Fica à vontade para agregar no mercado americano, ou pré-mercado americano ainda, o que você julgar mais razoável. Depois a gente fala do mercado brasileiro com essas viradas. Rápida virada no caso do índice, já voltou para o negativo. Uma virada de mais fôlego no dólar, renovando máximas, Gui. Léo, é uma dinâmica lá fora muito estranha, né, no que diz respeito a onde as bolsas estão, juntamente com o cenário macro, onde está DX, né, dólar, frente ao mundo todo, mais o cenário da curva de juros. Então é extremamente desconfortável a gente se olhar para a movimentação compradora. Eu tô Coutinho, né, quem tá vai protegendo, quem não tá espera a digestão de todo esse movimento, porque esse rebaixamento, Léo, é a pedra no sapato oficial do bom humor que nós tivemos pós esse movimento de Estados Unidos e China. Os cenários do conflito geopolíticos também podem fazer uma movimentação de fora para dentro mais positiva para os Estados Unidos, mas eu não consigo enxergar em nenhum momento para a data de hoje uma retomada para os Estados Unidos, tá? É um cenário que lá vai pesar, acho que a abertura do mercado à vista tende a intensificar esse movimento que está sendo de um respiro lá fora e pode vir a penalizar a Bolsa Brasileira. A Bolsa Brasileira que vem sendo muito bem, né, nesse período aqui dos primeiros 20, até mesmo daqui a pouquinho, 30 minutinhos, a gente vai poder enxergar uma movimentação de tentativa de segurar a bolsa, mas não tem como, tá, Léo? Acho que hoje é um grande dia, mais uma vez, para que a gente possa ter um período matinal, pelo menos, de uma movimentação de preço mais corretiva. O dólar não pode vencer o 5,70, vencendo o 5,70 ele começa a ganhar uma atração compradora parte 2.0, mas também vai dar oportunidade na ponta vendedora o dólar. Tô para baixo com os dois hoje para o cenário de fechamento. Agora vamos combinar, Gui, ainda que nós possamos estar diante de uma pegadinha, essa resiliência do Indifut, ela merece aplauso. A curva tá pedindo 10 pontos base em alguns vértices, 9,96 em média. Só isso já seria um gancho de realização para o Indifut. E não, o Indifut caindo 0,08%, quer dizer, tranquilo e sereno. E quando você faz o overview, me chama muito a atenção esse contraste. Vários índices acionários estão no terreno de baixa, no terreno negativo. O índice futuro aqui com uma baita de uma resiliência. Então assim, o Beida, quero te ouvir sobre fluxo agora, classifica o dia hoje, 19 de maio, como um dia D.
O dia de hoje para o Beida é o dia D. Porque com o rebaixamento, no caso americano, se tiver fluxo para a Bolsa Brasileira, isso de fato é sinal de que a máxima histórica pode não ser uma festa a curto prazista. A gente pode ter mais e mais toadas de alta. Você também classifica esse dia, o dia de hoje, como um dia D? Excelente, Léo, que daí é a confirmação da rotação. Só que a gente volta naquele grande insight que nós tivemos há mais ou menos um mês atrás. Eu estou muito ansioso pela atualização física daquele relatório, né? O Brasil não é o grande porto seguro do gringo. Não estamos tendo dinheiro reto para o nosso país. Estamos recebendo via ETF. Assim como nós, o Chile, México, todo mundo acaba na mesma cesta entrando nesse movimento do recurso, tá? Então, apesar de ser resiliente, tá bonito de ver a força brasileira, é raçudo, né? Então quer ir lá tentar marcar esse gol do lado oposto de que todo mundo tá tomando um gol contra nesse pré-mercado. É muito complexo a gente acreditar que vai vir o fluxo reto pro Brasil, tá? A única chance seria se nós tivéssemos uma movimentação via commodity muito mais acelerada do que nós estamos presenciando. Por via de regra, a gente vai ter logo mais, em meia hora, uma horinha, com a abertura dos mercados à vista, um cenário que vai penalizar a ponta compradora. Não quero ser do contra, eu só estou vendo que está com delay. Parece que alguém está mentindo e é o índice que está tentando se segurar sem muito dos grandes motivos, não. Temos 9 horas com 24 minutos. Bom, é o seguinte, eu vou trazer uma outra camada para nossa cobertura que vai tocar em Banco do Brasil. Gui, vou pedir para o nosso Coutinho organizar o gráfico de BBAS3. O painel Mover Pro mais cedo destacou algumas das percepções e dos posicionamentos do BTG a respeito de Banco do Brasil. Vou trazer aqui o compilado com base no trabalho sempre consistente dos gloriosos Luciano Costa, Gabriel Ponte e Luca Boni. O BTG rebaixou a recomendação de Banco do Brasil para neutra após o primeiro trimestre com os resultados divulgados. Segundo o BTG, o Banco do Brasil teve um primeiro tri pior do que o esperado e a teleconferência não aliviou preocupações. Para o banco, aqui cuidado com a redundância ou com a confusão, porque são dois bancos no fim do dia falando, então para o banco do André Esteves, o BTG, o Banco do Brasil pode piorar ainda mais antes de melhorar. A ação caiu só 13%, diz o BTG. Temíamos uma queda maior. Portanto, o que basicamente o BTG está dizendo é, essa queda de 13% é pouco, perto do que deveria acontecer. Ou pelo menos é menos do que aquilo que nos modelos e nas projeções do BTG poderia ter ocorrido com o Banco do Brasil. E muita gente está de olho em Banco do Brasil para entender se é uma oportunidade ou se é faca caindo pura. E aí faz mais sentido continuar shorteado ou montar uma posição de short do que pegar uma reversão de compra. Vamos primeiro com a verdade gráfica que o Coutinho, com mais de 2 décadas de mercado, pode organizar para nós. Depois a gente vai com o Gui, que olha para fluxo, olha para fundamento, tem também muito de intuição. Vamos ver como é que os nossos dois comentaristas se dividem nesse sentido. No gráfico, Coutinho, o que você enxerga? Vamos lá, pessoal. No gráfico eu enxergo o seguinte, diário eu vou analisar daqui a pouquinho, vamos começar no semanal para pegar contexto. O semanal é altista. E na semana passada eu dei uma compra a 2,581. Já vou explicar novamente o que eu falei. E inclusive mantenho. Então, Banco do Brasil é altista, está em cima de um suporte. Quando eu vou para o diário, aí você tem o gap enorme que você acaba enxergando o candle aqui do seu lado direito. Então eu estou em cima de um suporte. A entrada ela deve ser particionada. Exemplo, pega, sei lá, 100 mil reais, divide em 4, 5 tranchas e você vai fazendo pequenas compras com preço médio positivo. Se dá certo, não tem problema nenhum. Você tem um longo upside de compra. Então não tem a necessidade de sair comprando de uma vez. Se der errado, compra pequena. Stop curto, beleza. Eu não acredito, pela formação gráfica, que esse cara siga descendo. Pelo menos não é o que eu vejo agora. Então eu ainda iria de forma comedida para quem pode pegar IP Banco do Brasil como uma oportunidade. Mas está em cima do suporte ou abaixo do suporte, Coutinho? Tá baixo, mas na verdade, como o movimento é muito longo, é muito difícil falar que ele vai bater certinho e sobe. Então você tem uma inércia. Então ele pode dar uma, de novo, abaulada e pegar e fazer este movimento para continuar subindo. Como o movimento ele é muito forte, sim, ele pode dar uma rasgadinha no suporte, eventualmente ele vem, faz aqui um movimento de reversão e continua subindo. É por isso que eu falo que a entrada, ao invés de você fazer uma, você faz várias. Então faz uma pequenininha, deu certo, beleza, faz a próxima, deu certo, beleza, ficou ruim, para,
observa, porque você tem uma queda muito grande. Então você tem um potencial de reversão. Agora, de novo, dentro de todo o risco que você tá lendo. Você vê, essa é a verdade gráfica que o Coutinho consegue enxergar, capturar a partir de Fibonacci. O BTG discorda do Coutinho, porque o BTG não tá olhando para gráfico. O BTG tá olhando para fundamento, tá olhando para resultado e tá olhando para uma queda que, no entendimento dele, BTG e modelagem que o guia, teria que ser maior do que a queda vista na sexta-feira. Então vamos aproximando as verdades de diferentes naturezas para a gente chegar a uma conclusão. Guilherme Cunha, agora é a sua vez. O que você pretende fazer com o Banco do Brasil, se é que você pretende fazer alguma coisa? E eu gosto, hein, de dar uma olhada no balanço e ver se realmente foi exagerado ou não. Então vamos dividir todas as partes possíveis aí, né? Estamos falando de Banco do Brasil, então até a apresentação sexta-feira, um banco extraordinário, pagador de dividendos, alta infinita e por aí vai. Então vamos ter cautela, porque a gente está falando do Banco do Brasil, o segundo melhor movimento de resultado de lucro líquido entre os bancões brasileiros, com exceção de Itaú Unibanco, com seus 11 bi e sem nenhuma pegadinha no balanço. O Banco do Brasil vem destruindo e é quase não, né? Mas aí mais da metade da soma de Bradesco mais Santander. Então a gente tem que respeitar o Banco do Brasil antes de qualquer coisa. Quando a gente olha para o fundamento, essa movimentação do PDD, que é a má digestão, eu discordo só da teleconferência. O PDD é preocupante, mas a teleconferência, inclusive, coloca que o pior já passou, pontuando o agro como principal responsável e ponto. Já teve aquele movimento da Basileia, já colocou a valor presente essa situação do PDD e o próximo resultado pode ser lá um Bradesco. Já vinha aquela paulada e colocou na conta as possibilidades de prejuízo. Tudo que vier a ser pago entra na ponta do lucro. Então eu tô com o Coutinho, não dá para cravar que aí é a mínima do movimento, tem mais 8%, a gente jogou muito pro Banco do Brasil esse final de semana, mais 8% para baixo pode vir a surgir para complementar fundamento mais gráfico, mas pelo amor de Deus, que oportunidade aí para quem é investidor. Esse foi um dos presentes que 2025 deu quando você não conseguiu entrar, por exemplo, numa alta pré-Bradesco ou Itaú Unibanco. Tá aí, Banco do Brasil é uma baita de uma oportunidade, com todo respeito ao time do Steves. Olha só, então, o Gui entendendo que é oportunidade, o Gui entendendo que Banco do Brasil pode sugerir aí montagem de posição com um pouco mais de fôlego. Você vê a oportunidade já no curto prazo ou você tá pegando mais o óculos do investidor e menos de trader, uma alocação mais médio prazista? O curto prazo, de novo, a gente pode ter 8% para baixo, o pessoal falar da queda, falar que acertou, como pode ter um repique aí de 7, 8% comprado e falar que acertou. O curto prazo realmente vai muito no sentimento aí do fluxo, se vai continuar vindo algo para cá ou não com esse movimento dos Estados Unidos. Agora, para o investidor, pelo amor de Deus, quem estava comprado não tem preocupação nenhuma, a gente vai ver muita gente escrevendo que vai estar tendo movimentos para poder comprar, e se você falar assim, o que você compra agora, Guilherme? Itaú ou Banco do Brasil? Pô, é Banco do Brasil, quem está com o deságio na tela por preço é o Banco do Brasil, não é o Itaú, por exemplo. 9h31, aguenta aí, Gui, volto contigo em instantes. Olha, na fotografia do Ibovespa, nós tivemos Banco do Brasil fechando a 25,67, caiu 12,7% e tirou do Ibovespa 581 pontos. Na ponta oposta, Marfrig disparou 21,35%, é sobre Marfrig que eu vou conversar com o Gui, e entregou 80 pontos para o Ibovespa. Pesa muito menos no índice, por isso só 80 pontos, apesar de quase 22% de avanço. O Coutinho já está organizando o gráfico de Marfrig. E no entanto, Coutinho, eu vou te pedir antes para falar do dólar, porque a moeda americana volta para os 5,700, R$ 5,702, avança 0,24%. Indifut parado ali no 0,11, 0,10, ele não está se mexendo tanto. Já a curva de juros, depois que estressou, ali se manteve. 8 pontos base e meio a mais nos pedidos de prêmio. Coutinho. Bora. O dólar do seu lado direito, o dólar tá restrito naquele 722, faz fundo em R$ 5,677, monta no curto prazo uma figura de envelope de alta, sobe, longa lateralização, alta. Figura eu não gosto muito. Por quê? Porque ela é muito grande, tá? Ainda mais para um gráfico de 15 minutos. Então, dólar segue aí na sua toada, eu permaneceria fora, não me agrada, tá? E aí, por favor, peço que fiquem atentos, principalmente em questão de alavancagem pelo tamanho do movimento. O índice no 0 a 0 subiu, o candle de volta já devolveu, a gente praticamente na abertura. Quando eu olho para a figura gráfica, eu ainda fico restrito naquelas linhas lilás com viés baixista.
com relação ao dólar, ou fazendo uma comparação, para mim, tá pior ainda. Então, seria mais comedido, tanto num e no índice ainda mais. Obrigado, Coutinho. Maravilha. Gui, antes da gente ir para Marfrig, tem algum complemento que você queira trazer, sobretudo para o dólar, de volta aos 5,70? Bem do 5,70, ele traz mais uma pernada de alta, aproximadamente lá para os seus 5,722, 5,727, só por ali que eu começo a ter gosto para o dólar numa ponta oposta na ponta vendedora. Então vamos esperar essa confirmação do rompimento do 5,70 e eu acredito que enquanto eu falo de Marfrig, a gente começa a ver o índice futuro também botando um pouco mais de racionalidade no preço. Ah, Leozinho, essa versão sem barba de Guicunha não erra. É, a Sol Siqueira, eu ia fazer o comentário dela, mas escapou aqui, ela elogiando, falou, olha, o Gui está lisinho. 9h33, vamos falar de Marfrig, Gui, primeiro com a verdade gráfica. O nosso Coutinho vai colocar aqui praticamente 22% de ganho para MRFG3. O papel fechou a R$ 25,07. É um gap de alta daqueles. O contexto a gente sabe qual é. Fusão entre Marfrig e BRF. O mercado na hora já constatava que era mais interessante comprar Marfrig, a mais premiada nessa fusão em termos de preço. E eu vou daqui a pouco dizer isso pro Gabriel Junqueira quando ele estiver com a gente. O Gabriel, vocês lembram, né? Ele pegou a palavra e falou assim, Marfrig acho que estava subindo 12, 14. Ele falou assim, o negócio é comprar Marfrig e vender BRF, sair de BRF. Ainda porque tinha noticiário da gripe aviária. JBS e BRF devem ser os papéis mais atingidos em relação às proibições que vários países têm demonstrado na hora de comprar frango brasileiro. E olha, ele falou isso, o Marfrig estava subindo 12, fechou subindo 22%. Que golaço, muito orgulho da nossa equipe aqui e de você que do outro lado conseguiu surfar esse movimento. Então, Coutinho, vamos para o gráfico agora. O cansaço de baixa para Banco do Brasil está para o cansaço de alta de Marfrig? Os gráficos são muito semelhantes, né? Então, você olha a Marfrig, por exemplo. Bom, se você olhar a primária altista, então, ok, não tem nem o que falar. Quando você dá um zoomzão, né? Então, o Marfrig agora deu uma desacelerada, ficou restrita a 25,09, que é a resistência desse FIBO menor. Marfrig pode fazer ainda mais um outro movimento de correção para posterior alta. Então, quem está comprado está extremamente bem comprado. Eu só peço atenção, porque o papel, ou seja, o fechamento do papel foi a 21,35% de alta, mas na verdade subiu mais. Qual é a minha preocupação? Que caia para posterior alta. E neste caia, você eventualmente devolva. Então, se você está posicionado em Marfrig, eu acho extremamente interessante colocar um stop. Se Marfrig segue subindo, você continua bonito na foto. Se Marfrig eventualmente faz a correção que eu imagino que faça, você zera no topo e recompra quando o Marfrig der nova entrada. Obrigado, Coutinho. O Buca já chegou, tá na ponta da conexão. Então vamos dar ao Gui o seu destaque final, Gui, com esse gancho de Marfrig, que não é nada mal, né, para quem tava comprado. Diga aí. Ô, Léo, forma-se uma gigante, né, dentro do setor e o movimento do mercado, ele é eufórico nesse anúncio. Importante quem entrou, como o Coutinho falou, seja técnico, vai protegendo, ainda há espaços para que a gente possa contribuir com novas altas na companhia Marfrig e ficaria na ponta oposta BRF um pouco mais ressabiado no que diz respeito a esse cenário de curto prazo. Finalizando todo esse movimento, os próximos balanços de Marfrig vai dar a entender realmente um cenário mais justo do seu preço justo. Por hora, bastante especulação ainda por vir, pontos técnicos são reis. Um beijo do Cunha e uma ótima semana para nós. Grande Gui, obrigado. Também agradeço pelo fato de você ter tabelado conosco na faixa das 11 em substituição ao Fernando Marques enquanto ele teve de férias. Foi muito boa a tabela, Gui. Um abraço e amanhã a gente volta a se encontrar. Até amanhã, sucesso para todos e like aqui na transmissão. Valeu, meu querido. Quase 1.300 likes, inclusive. Vamos pro show do nosso Buca agora? Pedro Albuquerque na ponta da conexão. Alô, Buca, bem-vindo. Bom dia pra você. Fala, bom dia a todos, TC News, Leozinho e toda a audiência. Vamos lá, né? Hoje é um dia que a Bolsa Americana finalmente cai um pouquinho, 1%. Downgrade da Moody's, já falado aqui.
Não deveria ser um grande evento para o mercado financeiro, até porque já houve downgrade de outras duas agências anos atrás. Me parece mais uma desculpa para o mercado realizar. Quem está me acompanhando sabe que a gente está um pouco mais leve de Estados Unidos, depois dessa alta espetacular. Um pouquinho de cautela não faz mal a ninguém, tá? E a gente precisa ver como é que evolui essas discussões da Bill que está tramitando no Congresso americano, que tem uma série de renúncias fiscais, né? O Trump está com uma série de renúncias, como a extensão da redução da alíquota de RPJ, né, nos Estados Unidos equivalente, aí tem a isenção de taxa na gorjeta, aí tem outras medidas que ensejam renúncia fiscal. A gente tem que observar essa discussão esse projeto de lei foi barrado no comitê do Congresso por conta de republicanos mais conservadores com relação a gastos públicos, né? Queriam que cortassem mais gastos. Então, uma discussão em andamento. Eu estou um pouco mais negativo com esse resultado aqui. Pelo que a gente tem escutado aqui, tá difícil cortar gastos nos Estados Unidos. O déficit deve continuar alto, mas isso não é algo que vai afetar, na minha visão, materialmente o mercado no curto prazo, Léo. Tem um pouco de ruído, sim, mas não tem um impacto muito grande no curto prazo, na minha visão, tá, Léo? Ok, anotado aqui. Portanto, até entende o Buca que essa novela americana pode sugerir realização no curto prazo, mas não deve esbarrar num problema estrutural. Então, isso te leva a quê, do ponto de vista prático, Buca? É uma queda que você só deve observar hoje? Deve aproveitar para montagem de posição? Não, o ponto de vista prático é o que eu tenho passado para vocês. A Bolsa ela passou por um grande período de pânico, foi muito rápido, muito súbito, uma crise criada por uma política comercial atabalhoada de tarifas, né? E abriu aquela janela de oportunidade. A gente entrou bastante nos Estados Unidos, a gente diminuiu as posições agora, e agora eu fico observando. Se o mercado voltar de novo, o S&P mais ou menos uns 5%, a gente fala de S&P a 5.700 pontos, 5.650 pontos, a gente pode começar a pensar em aumentar posições novamente nos Estados Unidos. Por enquanto a gente vai subindo, a gente vai diminuindo. Essa aqui é a minha política neste exato momento, Léo. E a gente tem sido bastante feliz, né? O TC Cosmos ele já está subindo há mais de 10 dias seguidos. A gente está 310% do CDI neste exato momento, fundo. É uma performance muito positiva, acima de 14% no ano. E a gente está tendo uma política mais conservadora aqui. Eu estou preferindo tirar o pé um pouco agora. Eu quero analisar o que vai acontecer. Como eu tenho falado, é um cenário bem fluido, é muito risco geopolítico, é muita variável na conta. Então eu estou preferindo observar agora com um pouco mais de caixa para a gente tomar as próximas ações, tá? A gente trocou um pouco da carteira de Estados Unidos, que a gente ainda está comprado de Estados Unidos, por China, também focado em AI na China. Então essa é uma novidade aqui na carteira do TC Cosmos. A gente comprou uma empresa de data center com bastante foco em AI na China agora, listada em Hong Kong e nos Estados Unidos. A gente está olhando algumas coisas na China para ter um balanço entre Estados Unidos e China e continuando com as posições no Brasil. Alô Brasil aqui, que eu posso também citar aqui para vocês, Léo. Brasil certamente vai ser aprofundado. A gente já trabalhou com o Buca. Moody's e o debate na Câmara dos Representantes sobre o pacote de extensão do corte de imposto. Então, esse foi um primeiro assunto. Depois, o que vai ser feito na prática, e o Buca aproveitou para atualizar algumas das novas alocações do TC Cosmos. Parabéns, um duplo parabéns, não é, Buca? Parabéns pelo resultado do TC Cosmos, que não para de renovar máxima atrás de máxima histórica. E parabéns fundamentalmente pelo case Banco do Brasil. É o próximo assunto que eu separei para te ouvir antes de você falar de Brasil no sentido mais amplo, Banco do Brasil. Sexta-feira nós tivemos uma aula que emociona todo mundo que está construindo o dia a dia do TC,
de como a comunidade ou uma comunidade tem força na hora de ancorar as tomadas de decisão. Quantos clientes do TC, quantos ouvintes da TC News, quanta gente que não está na comunidade, ali no aplicativo ou no desktop, não conseguiu surfar via opções o que aconteceu com o Banco do Brasil. A repercussão foi maravilhosa, absolutamente positiva, não tinha como ser diferente, e eu sei que você surfou, porque minutos antes da abertura do Banco do Brasil, você, já inspirado na tabela com o Marx, o Buca, disse aqui que estava numa posição vendida. Deu bom, né? Deu bastante bom. O TC, nesses momentos a gente vê a força do TC, né? Um time muito competente, extremamente trabalhador, focado em resultado, focado em atender bem o cliente, servir bem o cliente. Foi bem impressionante o que aconteceu no TC na sexta-feira. Acho que um print simboliza bem. A gente tem o ranking lá dos trades no TC e no filtro de opções a gente viu diversos usuários da nossa plataforma com trades acima de 1000%, né? Comprados em put, opção de venda de Banco do Brasil. E num dia que a bolsa caiu, né? Acho que todo mundo, a carteira de quase todos subiu no TC, inclusive do TC Costas, a gente subiu mais de 1%. Acho que foi um dia bem bonito, né, Léo? O mercado ele é difícil, ele é complexo, ele é duro. Você precisa estar pegando pesado em cima de estudo, acompanhando. E quando acontece um dia como esse, a gente tem tido um ano muito legal no TC, é bem gratificante. Milhares e milhares e milhares de usuários ganhando dinheiro. Então isso foi bem especial. O que a gente fez na sexta, tá? A gente zerou as posições vendidas de Banco do Brasil, que acho que é um papel que tem bastante defesa. A gente observou o sell side, né? Os analistas correndo atrás do rabo ali, vários downgrades. Já foram os 3, tá? Eu não tenho conforto de estar no Banco do Brasil comprado. Caso puxem, vou reavaliar uma venda, tá? Não é um trimestre que vai corrigir o problema do Banco do Brasil. É lento, né? Quando você tem aí uma degradação de qualidade de crédito na carteira de um banco, você tem provável resultados ruins adiante. Então o Banco do Brasil ficou uma espécie de... É um banco que você olha a múltiplo corrente, é um banco barato, né? Você tem um preço-lucro aí por volta de 4, 5 e vai ter uma revisão de balanços, né? Os analistas estão começando a revisar os lucros do Banco do Brasil, então esse múltiplo vai puxar um pouco para cima, mas você não tem perspectiva de resultados crescentes adiante. Então você fica numa situação ruim de estar comprado em Banco do Brasil e também numa janela um pouco perigosa de Brasil, né? É o governo naquele parafiscal que a gente fala tanto aqui, praticamente toda a TC News eu estou falando, parafiscal, o que é isso? Parafiscal inclui Banco do Brasil, inclui Caixa Econômica Federal, inclui outras estatais, inclui o BNDES, né? Quando o governo começa a acelerar muito o parafiscal para não deixar a economia cair, você começa a ver um reflexo nas empresas estatais, entre outras, tá? Então, qualidade de crédito. O governo é mais leniente com crédito, manda o Banco do Brasil emprestar lá para todo mundo. A carteira de crédito pode sofrer com isso e foi o que aconteceu nesse trimestre, tá? Então, Léo, resumo, não estamos mais vendidos em Banco do Brasil, perdão. A gente, caso puxem o Banco do Brasil nos próximos dias, a gente vai reavaliar uma venda, tá? Excelente, anotado aqui também, Buca. E aí, aproveitando a nossa tabela, a gente celebrou aqui o que foi a última sexta-feira, tá no ar a máscara com QR Code da Masterclass do Buca, como tá também lá no chat fixado nos comentários, como tá também na descrição da transmissão do YouTube. Quer dizer, caminhos não faltam. Se você pegar a câmera do seu celular e enquadrar esse QR Code, você vai direto pro aplicativo do TC e ali você, com os seus TC Coins, pode comprar a Masterclass do Buca. Mas tá muito caro, Léo? Não, é simbólico, é uma TC Coin. Só quem se alistou já ganhou mais de 2.500. Com uma TC Coin você já destrava a Masterclass. Eu acabei de fazer isso, ainda dá tempo de você fazer, a gente ainda vai bater muito nessa tecla essa semana. Então, o Buca, não deixa de ser um gancho, lembrando que essa é mais uma ação de alinhamento de incentivo para que a gente convoque cada vez mais pessoas a se alistarem para a corretora do TC. Como assim se alistar? É você deixar os seus dados e já estar na fila para operar
a corretora ou pela corretora futura do TC tão logo ela seja inaugurada. Falta pouco para isso, Bucá. Falta pouquíssimo, atenção, faltam 13 dias para a gente lançar a corretora do TC. A gente entrou agora, nesse exato momento, em uma contagem regressiva disponível para todos dentro do nosso aplicativo, lá no botão do meio. Para quem já foi alistado, quem abriu conta na corretora, você já consegue enxergar o relógio de contagem regressiva. Portanto, façam a minha Masterclass, vai ser muito legal. Eu vou passar por tudo que eu aprendi de mercado financeiro em algumas horas para vocês, e eu quero que vocês apliquem na prática algumas dessas dicas que eu vou passar nesse aulão disponível para todos que estão cadastrados na corretora do TC. Esse é o pré-requisito. Vocês vão ganhar 5.000 moedas, vocês vão gastar uma moedinha simbólica, simboliquíssima, como o Léo falou, para participar da minha Masterclass. Portanto, deve estar fixado no chat o link, ou o QR, ou na descrição. Participem, porque vai ser muito legal. Eu vou fazer logo após o lançamento da corretora do TC em 13 dias. Atenção, contagem regressiva, muitas surpresas nesse alistamento, nessa abertura de conta que vocês estão fazendo agora. Vão ter mais surpresas, é minha Masterclass, é outras coisas que vão surgir até a data do lançamento. Façam agora, turma. Ó, Bucá, eu acabei de entrar aqui, não sei se vai dar leitura, ó. Se você aproximar aqui, tá vendo, ó, 14 dias, 10 minutos e 46 segundos para que nasça a corretora do TC, uma corretora que vai dar o que falar. Não é uma corretora, né? É um novo conceito de amparo e suporte a todo e qualquer trader ou investidor. Já se alista, depois você diz aí o que vai achar da nossa futura corretora do TC. São 9 horas com 49 minutos. Buca, mais assuntos que eu separei aqui. O primeiro. Bora. O quanto o Bitcoin e o ouro podem se beneficiar desse rebaixamento por parte da Moody's, pensando na nota de crédito americana? Ô, Léo, eu falei 13, eu tô ansioso, né? Eu quero lançar logo isso aqui. Eu fui na geladeira ontem, já comi a geladeira inteira, já engordei uns 5 quilos. Falta pouco aí. Vamos lá, Bitcoin e ouro. A gente vê um cenário de preocupação com o fiscal nos Estados Unidos, alguma preocupação. A gente vê um cenário complexo geopolítico, né? É possível que esse cenário geopolítico melhore, mas ele é bem fluido. A gente está vendo uma discussão por uma trégua, ou um cessar-fogo, ou um acordo para o fim da guerra na Ucrânia, né? Tão importante. Mas o ouro, ele é um ativo que ele é comprado em cenários de incerteza, né? E a gente viu uma realização de cerca de 10% do ouro depois de uma alta espetacular, cinematográfica. Eu acho que o ouro tem pouco espaço para cair. E o Bitcoin, ele ensaiou aí um fim de semana muito bom, e agora ele está retraindo um pouquinho a $102.300. Eu gosto muito de Bitcoin. Sou suspeito para falar. Estamos comprados, bem comprados. Acho que tem perna. Acho que Bitcoin tem tudo para fazer uma nova máxima histórica ainda esse ano, né? Deve andar bem, tem uma compra corporativa furiosa. Todas as semanas são várias empresas comprando Bitcoin. Tá tendo captação nos ETFs, né? Todos os dias praticamente. Voltou para a máxima histórica de inflow nesses fundos. São vários nos Estados Unidos. Então tem uma série de motivos aqui para estar comprado de Bitcoin. E por fim, algo que a gente tem que observar que vai fazer muita influência no preço do Bitcoin, Leozinho, é a taxa de juros nos Estados Unidos. Os juros caem? Acredito que sim. Quando ele cai, né? Então aqui é uma grande pergunta que a gente tem para fazer. A gente teve mais um dado de inflação positivo. Ainda não dá para falar que pegou dados de tarifa, porque as empresas têm estoques, 2, 3 meses de estoques, às vezes 1 mês de estoque. Então, a partir do próximo dado, próximo CPI, que vai pegar maio, né? A gente vai começar a ter uma cor do quanto teve de impacto das tarifas da inflação dos Estados Unidos. Se tiver mais um dado bom, fica muito difícil a gente não começar a ver um sinal do Fed de que vai cortar juros. E aí, é positivo para o mercado de ações, no geral, positivo para empresas de tecnologia,
positivo para Bitcoin, tá? Vai funcionar bem Bitcoin com uma queda de taxa de juros, né? Mas é um mercado que estimula mais ao risco, ativos mais arriscados e aí, portanto, ações, Bitcoin, cripto no geral, eles deveriam ser beneficiados. Então, o resumo da ópera aqui, Léo, tô otimista com Bitcoin. Acho que tem que carregar, dentro de uma carteira diversificada, é um ativo que encaixa bem. E a gente aqui, nós no TC Cosmos, é um dos poucos fundos do Brasil que tem Bitcoin na carteira e vamos continuar carregando, tá? A gente zerou posição de Coinbase, infelizmente antes da entrada no S&P, aqui a gente tem que falar exatamente, estritamente o que fazemos. Foi uma dor de corno grande, né? Desculpem a palavra aqui. 2 dias antes do Coinbase entrar no S&P de forma excepcional, porque uma empresa foi vendida, né? E foi deslistada no S&P, a Coinbase entrou no S&P e disparou mais cerca de 20%. Faz fácil, vida de trader. Se fosse fácil, tava todo mundo morando numa ilha aqui, com iates, jatos. Não é assim que funciona, é uma vida bem difícil, a gente tem que estar acompanhando o mercado na unha. Às vezes a gente deixa de ganhar, às vezes a gente perde. Então estamos aqui, né? Mas continuamos com uma posição grande de Bitcoin, repetindo, e pretendemos carregar. E aqui eu vou dar um disclaimer também. Eu não tenho apego a nenhuma posição do TC Cosmos. Se a gente mudar de ideia aqui, mudar o cenário, acontecer alguma variável que nos faça mudar essa cabeça, inclusive de Bitcoin, eu vou avisar aqui, como a gente fez, né, no começo do ano. Tínhamos reduzido mais de 50% a posição em Bitcoin e voltamos a comprar ali naquela realização grande que aconteceu, Léo. 9,54. Buca, ainda no tempero brasileiro, nós tivemos o IBGE divulgando vendas no varejo, produção de serviços, produção industrial e volume de serviços referente a março. Todo esse conjunto de dados referente a março. E, no geral, o que a gente viu foi uma certa desaceleração. Por outro lado, o Banco Central divulgou hoje um IBCBR que supera quase no dobro o consenso para o mesmo mês de março. Veio uma fotografia de 0,8, Buca, quando o consenso apontava para 0,5. Então, é uma atividade brasileira mais resiliente. Você acha que isso vai dividir o mercado? Pô, em quem que eu acredito mais? Na desaceleração do IBGE ou na força que o IBCBR colocou? E como isso pode pressionar a curva sem haver espaço para, eventualmente, o Banco Central cortar juros, cortar a Selic até o fim do ano? Essa é uma ótima pergunta. É a pergunta que todo mundo está se fazendo hoje no Brasil. A gente está com juros extremamente altos. Muito difícil uma empresa investir com juros de 14,75. Várias empresas alavancadas tentando vender ativos para não precisar fazer um evento de aumento de capital ou até um cenário mais drástico de recuperação judicial. Então, é difícil você ver um investimento corporativo para expansão com juros nesses níveis, Léo. Mas aí a gente volta para o governo, né? Nosso governo, que vê o Banco Central aumentando juros, mas fica pisando no acelerador e gastando com empresas estatais. Então a gente está nesse cenário de estímulo de um lado, né? E de contração do outro. E eu acho que a gente vai ver os juros caindo no Brasil no final desse ano, tá? Importante os próximos dados de inflação, de atividades, não dá para levar em conta somente um dado, mas apesar do parafiscal desenfreado, acho que essa é a melhor palavra para enquadrar o parafiscal brasileiro hoje, o nosso juros é muito alto. A gente tem um cenário relativamente controlado de preço de commodities no exterior. A gente tem um cenário da China exportando deflação, também falado bastante aqui na TC News. Então, Léo, colocando todas as pecinhas do quebra-cabeça aqui em conta, acho que a gente tem uma chance razoável de começar a ver os juros caindo no Brasil lá perto do final desse ano. E isso é necessário. O Brasil não tem condições de conviver com juros nesse nível por muito tempo. É ruim para a dívida do Brasil, a gente está com um gasto muito grande para serviço da dívida e é obviamente ruim para as empresas. Então acho que isso vai acontecer em algum momento aí no 4º trimestre desse ano, Léo. 9h57, Pedro Albuquerque ao vivo com a gente por aqui. Bom, a última pergunta que eu separei para a gente se despedir, Buca.
passa pelos yields de 10 anos nos Estados Unidos, o que vai aproximar o final da nossa conversa ao início dela. Os yields de 10 neste instante estão em 4,55%. Eu recebi o Kevin Gervasoni, que você tão bem conhece, na última quinta-feira aqui na bancada do Manhã TC News, e ele disse o seguinte: ô Léo, pra mim é preocupante o quadro, porque quando os yields de 10 bateram 4,60, o Trump teve que vir com uma boa notícia. Aí semanas depois ele trouxe a pausa em relação à China. Agora a gente está voltando para os yields de 10 a 4,60 e não vejo uma grande boa notícia para o Trump apresentar na mesa. Você também olha com preocupação para isso? É um pouco diferente o cenário, né? Hoje a gente tem um cenário bem ruim na fita de trading, que é o S&P caindo e os juros abrindo, né? Mas o cenário para abertura de juros que aconteceu nas últimas semanas foi um cenário de risk-on, né? O mercado começou a precificar uma chance bem menor de recessão. Chegou a bater 70% a chance de recessão no Polymarket e hoje está em 36%, 37%. E a curva de juros abriu por conta disso. A bolsa subiu com a curva de juros abrindo. Antes, e era um cenário de preocupação grande que eu passava aqui para vocês, no pico da crise ali, do furacão violento que a gente viveu esse ano, a gente via a bolsa realizando, S&P, Nasdaq, Dow Jones, e a gente via a curva de juros abrindo. Ali era um cenário extremamente preocupante que fez com que o Trump e o Bessent convencesse em parte o Trump a mudar a estratégia, tá? Então hoje é o dia do fato, né? Saiu a Moody's, você tem uma reação. O que a gente tem que observar são os próximos dias. A fita vai continuar assim? Ela vai continuar com os juros abrindo e a bolsa caindo? Eu tenho aqui minhas dúvidas, tá? Tem muitas coisas aí, muitos componentes para a gente observar nos próximos dias, semanas, e aqui a gente vai ter que ver como é que o mercado se comporta. Então não tem evidências que vai ser o mesmo comportamento daquela crise aguda que a gente conviveu. Agora a gente tem mais incertezas, né? A gente vive um cenário de incertezas, a gente vive um cenário de um presidente da República dos Estados Unidos muito agressivo e o mercado está quase em 6 mil pontos o S&P. É muito diferente de eu estar aqui na TC News com a 4.850 pontos, com uma realização cruel, com os ativos bem baratos, no meu entendimento, naquela visão, a gente estava comprando. Então, por preço, a gente está mais cauteloso aqui, Léo. Esse é o Pedro Albuquerque, o nosso Buca, CIO do TC. Buca, obrigado, é sempre uma tabela campeã aqui a que a gente constrói. Um abraço e a gente volta a se encontrar lá na sexta-feira. Valeu, sexta-feira eu tô aqui, tô no estúdio, junto com vocês. Façam a Masterclass, se cadastrem agora, oportunidade única. Eu vou dar uma aula de horas para vocês estarem mais preparados para bater o mercado financeiro. Aguardo vocês, valeu. E lançamento da corretora do TC em 14 dias. 14 dias aqui, contagem regressiva, falta pouco. Se cadastrem para vocês participarem, vai ser um lançamento diferente. A gente vem com muita tecnologia, com diversas ferramentas para vocês, porque nós somos traders. Valeu, um abraço a todos. Buca, será que o Buca já desligou ou ele tá aí ainda? Ele tá ainda? Tô aqui. Buca, como você é visionário... Eu não levantei aqui, ó, vou levantar rápido, não preciso levantar aqui não, né? Você falou para mim, 13 dias, agora já são 13 dias. 13 dias, 23 horas, tá dando pra ver aí, ó, 58 minutos e 30 segundos. Já faltam 13 dias, Buca, um abraço, até sexta. Boa, valeu galera, um abraço. 10 horas, 1 minuto. Bom, estamos inaugurando a terceira faixa do seu Manhã TC News. Ô, Leozinho, passa muito rápido, Léo. Eu dei bom dia, hoje era 7 da manhã. Agora já 10 da manhã. Impressionante, Leozinho. Qual o segredo? Eu não sei. Fazer com amor. Fazer com amor é o segredo. É que nem comida de mãe, né? Aquela comidinha da mamãe, tá, você tem amor no tempero. É ou não é? O Leozinho sabe das coisas. Às 10h01, para mais de 3.000 simultâneos, para mais de 1.400 likes. Vocês nos ajudariam a chegar
em 1.800 likes de repente? Vocês conseguem dar uma força aí do outro lado? Porque já temos 1.400, faltam 400 likes pra gente bater 1.800 e já temos mais de 3.000 telespectadores. 3.000 telespectadores que nos dão a liderança no segmento e mergulham conosco para mais uma cobertura do mercado à vista. Coutinho, ótimo dia para você, de novo, agora com a dinâmica do Ibovespa abrindo os trabalhos. O dólar está avançando 0,21%, a curva de juros pede 7 pontos base e meio a mais nos prêmios e o índice futuro está no 0 a 0, que reflete no Ibovespa à vista. O Ibov está em 0,06% de baixa, o Indifut está em 0,08% de baixa. É você, Coutinho. Vamos lá, pessoal. O índice do seu lado esquerdo segue lateralizado, formação gráfica permanece desfavorável, gráfico de 15 minutos. Candle de abertura alta, depois baixa, depois alguém perguntou aí no chat o que era o hamburguinho. É um spinning top, é quando você tem pavio para cima, pavio para baixo, mais o corpo pequeno. Então, tá aqui meio lateralizado, formação gráfica ruim, difícil até de dizer se isso aqui vai subir ou descer, formando envelope de baixa ou envelope de alta. Então, atenção, por favor, quem está no índice. O dólar subiu, foi ali na resistência R$ 5,709, a terceira linha, retração de 61,8, sentiu, fez um movimento de queda. O dólar deveria cair, mas, de novo, dentro de um canal, num envelope de alta, o que me gera uma dissonância, figura de baixa, figura de alta. Índice e dólar, permanece a orientação do início do programa. Cautela, porque direcionalmente, graficamente falando, as figuras são ruins. Obrigado, Coutinho. Destaque inicial dele, destaque inicial também do Gabriel Junqueira, já na ponta da conexão. Bora lá, Gabriel, é um dia fundamental em termos de fluxo. Afinal de contas, o gringo vai continuar comparecendo na Bolsa Brasileira depois do rebaixamento pela Moody's da nota de crédito dos Estados Unidos. Foi-se o tempo em que os americanos eram AAA, Gabriel, bom dia. Muito bom dia, Léo, bom dia, Coutinho, bom dia, Lucas, bom dia, pessoal. Bom, pois é, né, eu diria que especialmente depois, né, do rebaixamento da nota de crédito dos Estados Unidos. O movimento de rotação nos mercados internacionais, né, então o gringo saindo dos Estados Unidos, vindo para outros mercados, não só necessariamente o brasileiro, né, o brasileiro é um dos mercados que tem recebido fluxo, o chinês também tem recebido fluxo, o indiano também tem recebido fluxo, o chileno tem recebido fluxo, o mercado alemão tem recebido fluxo também, então você tem visto muitos mercados ali recebendo esse investimento que antes ele era direcionado única e exclusivamente para a Bolsa de Nova York, né? Então o rebaixamento da nota de crédito ele só reforça essa tendência global. E o que eu tenho visto no S&P é quase que um movimento de trading range, né? Então ele bateu ali perto dos 6 mil é venda, ele bateu ali perto dos 5 mil é compra, e a gente vai fazendo isso e sendo feliz até o final, Léo. 10 horas 5 minutos, Gabriel Junqueira com seu destaque inicial. Daqui a pouco, Central TC Investimentos, Guto Cerávulo vem aí. Deu um show o Guto Cerávulo em relação ao Banco do Brasil. Muito antes que o mercado buscasse compra de puts, ou seja, proteção para quedas de Banco do Brasil, ele já tinha apontado esse movimento e colheu muita, mas muita vitória na sexta-feira. Por isso ele é o bom. E o carro dele é vermelho. Ele também não usa espelho para se pentear. Bom, espelho nem pente, porque o Guto vai mais na carequinha do trader, né? Tá bom, tá certo. É ou não é, Coutinho? Não responda. Às 10h05. Atenção, galera. Já temos condição aqui, ó. Praticamente. Só B3, CSN, Embraer e VEG é que não estão em campo. Todos os outros papéis já estão precificados. Vamos fazer a leitura das blue chips, a leitura da composição do Ibov e aí temos mais assuntos para repercutir. Ambev, 0 a 0, 14,40. B3, 0 a 0, 14,74. 0 a 0 é luxo, hein? 0 a 0 em máxima histórica, 0 a 0 é luxo. Não apresenta aquele cansaço a ponto de realizar. No máximo um cansaço a ponto de esperar mais força compradora para avançar. Então 0 a 0 para Ambev, 0 a 0 praticamente para B3. B3 agora dá uma encorpadinha na pegada de baixa, recua 0,40. Banco do Brasil, estava ansioso para ver BBAS3, caindo mais 0,60%. 25,50 é o preço de momento de Banco do Brasil, seguimos de olho. Bradesco cai 0,26. Ainda no setor financeiro, Itaú cai 0,30 e Santander sobe, a exceção, avança 0,20.
De lá para o quarteto de ferro. CSN ainda não subiu para as 4 linhas do gramado, na variação teórica cai 1%. Gerdau cai 0,13, Usiminas cai 0,4, Vale cai 0,80, ameaça perdeu R$ 55. Aí nós abandonamos o quarteto de ferro e partimos para Eletrobras. Elet 3, 41,80, 0 a 0. Elet 6 subindo 0,24% a 46,46. Embraer ainda não subiu para o gramado. A gente passa então para Petrobras, que recua em média 0,75%. Petri 3, 33,92. Petri 4, 31,78. Suzano cai 0,50 a 53,41. E VEG está caindo 0,20% a R$ 44,90. Só Magalu e Embraer ainda não constam aqui, estão sendo precificadas junto à CSN. Os demais papéis já foram. Composição do Ibov. Amigos, tem muito mais papel caindo do que subindo. O Ibovespa já deve... ele alongou agora, 0,31% de marcha ré. Já não há mais aquele 0 a 0. O que há agora é 0,30 de recuo. Em variação percentual, TIM, Marfrig e Cirela são os papéis que mais caem, que é da média de 2,20. Por pontos, Vale, Petrobras e Itaú são os que mais tiram pontos do Ibov. Vale tira 115, Petrobras 60, Itaú outros 50. Ponto oposta. Apvida sobe 1,77. Ipera sobe 0,52. E Eneva, olha, os papéis Enev 3 estão avançando 0,50, 14,68. São os 3 papéis que mais avançam. Por pontos, Apvida, Equatorial e Eneva entregam só 40 pontos para o Ibovespa. Por isso que, no limite, é um Ibov mais para baixo do que para cima. Gabriel Junqueira, estão narrados os destaques das Blue Chips, da composição, ponta de alta, ponta de baixa. Qual a notícia? Bom, Léo, acho que aqui quando a gente olha, né, para o que o mercado está abrindo ainda, o mercado brasileiro ele está bem tranquilo com o que a gente está vendo nos Estados Unidos, né? Então a gente vê alguma realização em alguns papéis que tiveram um movimento abrupto, né? Então Marfrig aqui caindo 1,72 também. Isso é importante a gente colocar aqui, porque Marfrig teve na sexta-feira um grande pregão por conta da notícia da incorporação da BRF. BRF caindo 3,5 no leilão, ainda não saiu do leilão, mas deve ter um dia de forte realização, e em função também do que está acontecendo no Rio Grande do Sul, da gripe aviária, né? Então, tudo isso aqui fazendo aqui um clima um pouco mais negativo para a Bolsa, né? Só que considerando todo o cenário global, o Brasil está se defendendo muito bem, o Léo. 10:09, você trouxe o gancho com o qual eu quero inaugurar a tabela sua com o Coutinho. Só antes, pra gente organizar e colocar todo mundo na mesma página, Léo, vamos com os destaques de agenda. Olha o itinerário do trader investidor para hoje. O feriado no Canadá, em função do Dia da Rainha Vitória, marca dinâmica por lá, é um protocolo só pagar essa informação. O Boletim Focus já saiu, 8h25. Notícia nenhuma. Todas as projeções basicamente mantidas. Nada a repercutir, não fez preço. 9 da manhã saiu o IBCBR. Aqui sim. 0,8% de aceleração, se esperava 0,5%. E aí, hein? E aí? Que o IBGE está dizendo uma coisa e o Banco Central está dizendo outra. Daqui a pouquinho, na volta do Alex Martins, a gente aprofunda. Agora, 10 da manhã, veja o evento que, em paralelo, nós estaremos monitorando. Galípolo e Haddad, numa palestra, na 12ª edição da Brazil Macro Conference. Nós temos inclusive algumas imagens que vão nos ajudando a monitorar esse evento. Então, para você entender, essas imagens dizem respeito às falas do Galípolo, que agora quem está no microfone, não é? E é ele que está falando ali, ó. E a gente está acompanhando no paralelo este evento. Então, qualquer declaração, olha, pode fazer muito preço, tá? A gente não entende que é suficiente do ponto de vista editorial para interromper a abertura do mercado à vista e ficar retransmitindo minuto a minuto das falas do Galípolo. Mas nós entendemos sim que tem que monitorar na unha, no minuto a minuto em paralelo, porque qualquer pista que o Galípolo colocar na mesa sobre eventual corte da Selic pode ser um baita de um gatilho de alta. Então, muita atenção, estamos acompanhando no paralelo as falas do Gabriel Galípolo, presidente do Banco Central, neste evento. Voltemos então para os destaques de agenda. E aí, tivemos alguns membros do Federal Reserve queimando a largada, né? Porque nós imaginávamos o Raphael Bostic falando lá pela faixa das 9h30, na faixa das 8 já tinham algumas declarações dele escoando pelo mundo, entre as quais dou mais peso para o mandato da inflação do que para o mandato de emprego. Esse foi um highlight. E o outro highlight que toca em Raphael Bostic, mais cedo ainda do que esse que eu mencionei,
é que ele falou: estou me inclinando muito mais para um corte da taxa de juros no ano. Quer dizer, o Fed, para o Raphael Bostic, só teria uma possibilidade de corte até o final de 2025. Ok, agora a gente fica de olho também nas falas de John Williams. Já começaram a pintar algumas aspas dele aqui, nenhuma mereceu um destaque maior. Aí, ó, para além deles dois, tem o Thomas Jefferson, 10h45, Kerry Logan, 2h15 e o Neil Kashkari, às 2h30. São os personagens do Fed. Todo mundo na mesma página? Então é o seguinte, pra gente colocar Gabriel e Coutinho pra tabelarem juntos, vamos pegar a carona no gancho que toca uma preocupação de saúde pública e também comercial, que é a gripe aviária no Brasil. Amigos, atenção você que está comprado em BRF, atenção você que está comprado em JBS, não é um noticiário positivo para essas empresas, elas são as que mais tendem a sofrer. Por outro lado, a nível macroeconômico, cabe registrar o preço do frango e o preço do ovo deve diminuir em função de um redirecionamento do que seria exportado para a demanda interna. Vamos para a manchete, eu vou compartilhar aqui com vocês e daqui a pouco a abertura do mercado à vista nos Estados Unidos, hein? Olha aí, pessoal. TXY, 100,300 pontos. Nós temos 0,65% de marcha ré aqui, ó, no mercado americano. Já eu vou para a manchete lá da gripe aviária, só estou pegando o paralelo. 100,300 pontos, DXY melhorando um pouco o quadro, a gente inaugurou em 100,100. O VIX está subindo 13%, yields de 2 e 10 anos pedindo mais prêmios de 10, inclusive em 4,55. E eu queria levar vocês para essa aba aqui, ó. Só me permitam dizer no paralelo, a China acabou de emitir uma declaração sobre os Estados Unidos, ajustando controles de exportação de chips. Então, até espiando aqui, ó, nós temos Nvidia caindo 2,7%. Eu vou monitorar para ver o quanto que isso aqui pode fazer preço. Tem um outro highlight, hein? Segundo a China, os Estados Unidos estão minando os consensos alcançados nas negociações em Genebra. A China a respeito da exportação de chips, tá? Então, a China, ou os representantes da China, quando perguntados sobre o controle de exportação de chips dos Estados Unidos, essas autoridades declaram: os Estados Unidos estão minando os consensos alcançados em negociações de Genebra. Isso aqui não é bom, hein? A China pede aos Estados Unidos que corrijam irregularidades. Então, 3 highlights, tá? China emitiu declaração sobre os Estados Unidos em relação à exportação de chips. Disse que o país, os americanos, né? O país mina consenso alcançado em negociações de Genebra quando o assunto passa pelo controle das exportações de chips. E pede para os americanos corrigirem irregularidades. Highlights que acabam de pintar em tempo real, estamos trazendo para vocês. Vamos dar um pulo nos índices acionários, Lucas Wood, para ver se houve um encorpamento do viés de baixa. Salvo engano, tua última atualização era de 1,3%, 1,4% de marcha ré. Por enquanto, seguimos nessa magnitude? Sim, segue nessa magnitude. S&P 500 na região dos 5.886 pontos, caindo 1,20%. Dow Jones, 42.350 pontos, 0,70% de retração. Partindo para Nasdaq, 21.105 pontos, 1,50% de queda, Léo. Olha, o maior reflexo que eu tô vendo passa pela tabela da volatilidade em relação ao VIX. O VIX está subindo 13,4%, volta a romper 19,5 pontos. Não é o tipo de highlight que ajuda a acomodar a queda de braços entre chineses e americanos, embora o posicionamento da China esteja circunscrito ao campo da exportação de chips. Daí meu olhar mais cuidadoso aqui em relação à Nvidia. Bom, agora um urgente no painel Mover Pro que pinta a respeito das declarações de Galípolo. Vamos lá. Front-loading coloca a BC na posição de analisar e avaliar a dinâmica. Front-loading, que é aquela expressão que traduz a dinâmica da curva de juros quando os vértices médios e longos avançam mais do que os vértices curtos. Diz o Galípolo que essa dinâmica coloca o Banco Central na posição de análise e de avaliação da dinâmica. Falas do Galípolo aqui acontecendo. Olha, eu ia para a gripe aviária, mas a gripe aviária vai ter que esperar, hein? Porque várias atualizações desses últimos minutos. Olha, essa fala do Galípolo coincide com a virada da curva de juros no Brasil. A curva aqui está zerando os pedidos de prêmio.
Então nosso GC acaba de cair. Os DIs, eles já estão muito menos intensos. Inclusive na ponta curta, o que a gente está vendo é 0 a 0. Não há mais pedido de prêmio. DI 1F26 a 14,74%. Alguns vértices estão pedindo não mais 7, 8 ou 9 pontos base, como a gente viu ao longo do mercado de futuros, e sim 2 ou 3 pontos base a mais. Diminuiu muito a mordida da nossa curva de juros. O dólar aqui no Brasil vai subir no 0,24%, o índice caindo 0,30, 138.760 pontos. Marcelo Coutinho, vamos contigo, revisitando os gráficos do índice e do dólar ao vivo para nossa audiência, 10h17, informação gráfica pede passagem, Coutinho. Lateralizado o índice do seu lado esquerdo, ainda primeiro candle, segundo candle devolveu, terceiro, quarto, quinto, estamos no sexto candle do índice, praticamente de lado, então permanece ruim como eu já vinha comentando. Dólar foi ali no 709, caiu, agora volta a subir, dá uma encorpadinha para montar aí uma possível figura de cunho altista. Essa alta se confirma somente acima de 709, cota 704, de novo, numa formação gráfica que eu considero ruim. Se tivesse que cravar, ok, seria para cima, mas numa formação que eu considero desfavorável. Obrigado, Coutinho. Gabriel, você ouviu a gente acomodar várias informações. Alguma te chamou mais a atenção? Bom, Léo, acho que essa situação aqui, né, China, Estados Unidos, a gente consegue ver aí que isso faz bastante preço, né? Então, é algo aí que chama bastante atenção e também corrobora aqui com o mercado brasileiro que vem melhorando, né? Então, a gente viu aqui o índice futuro, ele virou já para o positivo e a gente pode ver, né, uma força um pouco maior nos índices acionários brasileiros daqui para frente, Léo. 10h18. Vamos lá, amigos. Ó, nós temos agora na composição, por pontos naturalmente, né? A gente está vendo aqui os papéis de Bradesco, Eneva e JBS avançarem. Os de JBS até me surpreendem, Gabriel. Aí a gente vai ter o gancho da gripe aviária. Vamos repercutir finalmente esse assunto com você e o Coutinho nessa segunda-feira, depois do teu Guto Cerávulo. Porque JBS é que o mercado antecipa, né? Pode ter, em função do sofrimento no final da semana passada, está agora recuperando tecnicamente. Mas JBS e BRF tendem a ser as empresas com capital aberto mais impactadas pelas restrições de consumo ao frango brasileiro, certo? E JBS é o segundo papel que mais contribui com pontos para o Ibovespa. Agora passa a ser o primeiro, está entregando 20 pontos, máxima intradiária para JBS a 39,17. Isso posto, vamos lá, finalmente aqui, ó, Brasil investiga mais 2 suspeitas de gripe aviária em granjas comerciais. Casos em análise são de Tocantins, que aí não está nada perto do Rio Grande do Sul, e Santa Catarina, aí sim o estado vizinho. Eu estou dizendo isso porque o primeiro caso constatado e formalmente considerado pelo Ministério da Agricultura se deu no município do Rio Grande do Sul, no município gaúcho. Há ainda 4 possíveis ocorrências em criações de subsistência. Vou deixar o Gabriel à vontade, ele estuda bastante esse tema. E aqui, ó, suspensão das exportações por gripe aviária poderá custar $1 bilhão ao setor. A estimativa é do economista Fábio Silveira para um período de 12 meses. Tem muito em jogo aí para a gente considerar. E também há reflexos no milho, né? Porque é com o milho que você alimenta os frangos já para o abate futuro. Então vamos lá, te ouvir nesse aspecto, Gabriel, à vontade. Bom, Léo, vamos lá, né? Então a gente teve primeiro a suspensão automática de exportações para a China, União Europeia, Argentina, Chile, Uruguai e México, que representa 20% do volume total exportado pelo Brasil de frangos, né? Isso foi em 2024 e agora certamente é uma representação muito grande, né? Alguns países ainda não se manifestaram sobre, então Japão, Emirados Árabes e Arábia Saudita ainda não falaram nada e que juntos eles também correspondem a 21% do volume exportado de frango, né? Esse redirecionamento do frango para o mercado interno faz com que a gente possa ter uma queda no preço, isso seria positivo até para a nossa inflação aqui, e também representa aí, né, quando a gente fala de Rio Grande do Sul, né, o Rio Grande do Sul representa 14% das exportações, mas as empresas elas devem continuar redirecionando. O impacto, quando a gente olha para as empresas listadas, Léo, principalmente na BRF, né, que tem uma relevância muito grande, é uma empresa específica de frango, e ela vai sofrer bastante, né? Então a gente já viu na sexta-feira uma precificação que não
foi lidada com isso, né? Então a BRF subiu sexta-feira em função da notícia da sua fusão com a Marfrig, e agora ela pode começar a digerir um pouco mais essas notícias. E a JBS ela tem um impacto também, mas é um impacto mais diluído, porque ela tem uma diversificação geográfica, uma diversificação de proteínas, né? Volto a dizer que eu acho que assim, é um episódio importante, é um episódio que pode fazer preço, principalmente na BRF, mas quando a gente fala de JBS, o impacto não deve ser tão grande. Vale lembrar, Léo, que sexta-feira a gente tem a assembleia da JBS para dupla listagem nos Estados Unidos. Esse trigger muito, muito relevante na tese de JBS, Léo. Vamos pro gráfico então, de JBS, de BRF e de Marfrig também, por que não? Coutinho. JBS do seu lado esquerdo, tá? JBS, deixa eu colocar full screen, porque a gente consegue enxergar não só o gráfico, mas a perspectiva. Lateralizado, o ativo cota R$39,05, cai no curto prazo, nas últimas 2-3 semanas. O meu suporte previsto para JBS S3 é R$35,72, que inclusive é um ponto de compra. O ativo, pelo menos nos últimos 2 dias, desacelerou um pouquinho antes, desacelerou a 3,774. De qualquer forma, desaceleração incipiente, você tem só 2 candles face a todo o movimento. O JBS deveria ou poderia corrigir mais um pouquinho antes de fazer manutenção baixista. No caso de BRFS, lateralizada também, encontrou o seu suporte a 1,961, o ativo subiu, corrigiu, deu compra na terceira linha bonitinho, só não deslanchou, né? Fez aqui alguns candles, a lateralização no curto prazo ela é ruim, apesar de ser uma lateralização com candles de alta, a formação gráfica ela acaba perdendo um pouco a força. Então, por favor, fique atento. E, para terminar, eu vou colocar a Marfrig na tela. Marfrig acontece neste momento o que eu imaginei, né? E aí pedi atenção na minha última entrada de uma eventual correção, colocação de um stop para eventual zeragem, tá? Antes que Marfrig corrija. Marfrig vai até onde, Coutinho? R$ 21,92. O ativo cota, R$ 24,51. É uma correção importante. Então, por favor, protejam-se para não eventualmente devolver para aí sim eventual alta. Daqui a pouco, Banco do Brasil tá caindo 1%. O Gabriel vai trazer o olhar para responder sob o ponto de vista dos fundamentos se é oportunidade de encarteirar ou não é. O Coutinho vai trazer a verdade gráfica. Agora, quem fala com a gente e não necessariamente sobre Banco do Brasil, vamos ver qual destaque ele separou, é Guto Cerávolo. A guitarra já começa a ecoar. Alô, Guto, é você na Central TC Investimentos, com alguma simetria e a proteção via opções. Diga lá, Guto. Vamos lá, muito bom dia, ótima semana. Coutinho já puxou o call, né? Marfrig defesa, explodiu 20%, pode corrigir. Vamos comprar uma put. Ó, Marfrig Rato 255, ela é dentro do dinheiro, tá? O strike dela é 25,50, o papel tá 24,40. Então a gente tá pagando aí R$1 de valor intrínseco. Você fica defendidaço com o direito de vender a 25,50, porque quem compra tem direito. Direito é o quê? Direito a vender, né? Estamos comprando uma opção de venda. E com isso, se você pagar aqui, ó, R$1,49, ou seja, seu custo, né, total, né, considerando o preço de agora, R$26. Sua perda máxima é de R$1,85, caso lá no vencimento no dia 20/6, ou seja, 23 dias úteis, abaixo, né, de 25,50. E para cima, né, voltar a rasgar ganho ilimitado, porque é faca na caveira, dinheiro na carteira, e vamos ao pensamento do dia. Ô idiota, não é você que não tenha talento. Não aguenta ler 10 páginas de um livro, mas adora tutorial do TikTok. Até ajuda, mas nada se compara a perseverança e disciplina. Calma, desse jeito não. Vai de novo, Guto. Anota aí então. Habilidade nasce do esforço repetido, não do talento admirado. O verdadeiro vencedor não espera o dom, ele cultiva a disciplina. Beijo no coração. Uau! Guto Cerávolo, 10 horas 26 minutos. Vem aí em instantes a abertura do mercado à vista nos Estados Unidos. Agora tem Gabriel Junqueira e Coutinho falando de Banco do Brasil. Vamos primeiro à verdade gráfica.
Coutinho, você até imaginava, embora com comedimento, que nós poderíamos estar diante de uma compra especulativa sobre suporte. Não é o que neste momento a realidade entrega. O Banco do Brasil está caindo 1,3% a 25,35. E aí? Bom, quem comprou, imagino, comprou pouquinho, ok, stop curto, não tem problema nenhum, reitero, de novo, pelo tamanho do movimento e pela violência da queda, é muito difícil e muito pouco provável que ele venha, dê uma beliscadinha na linha e suba. Então isso aqui, ele pode pegar, deixa eu virar o gráfico um pouquinho, e fazer aqui o tal do abaulamento para continuar. Não gosta da operação, ok, não entrou, não entra, entrou pouquinho, ok, estopa, perde pouquinho, mas eu ainda assim acho que vale ser observado. Ok. Gabriel Junqueira, esse tombo de Banco do Brasil, que quer queira, quer não queira, somada a queda de 13% para arredondar com 1,25%, a gente está falando de quase 14,5% de marcha ré. Já é suficiente para uma alocação, separando aqui curto de médio prazo, ou você ficaria de fora porque a teleconferência não agradou, os fundamentos seguem não agradando? Bom, Léo, eu não gosto de pegar a faca caindo, né? Então, assim, eu acho que o Banco do Brasil ele teve um gap muito grande, um gap que ele pode, que a gente pense que vai ter uma reversão, que pode ter um repique, mas pode muita coisa também, como pode continuar caindo. Então, assim, eu não gosto de pegar a faca caindo, eu prefiro que o Banco do Brasil ele nos dê uma tendência clara, ele saiu de uma máxima histórica, abriu gapado, continua caindo, deixa ele cair, quando ele começar o movimento de reversão, aí a gente se posiciona. Tentar cravar fundo, para mim, é uma arte muito complicada e que eu prefiro me ausentar disso hoje, Léo. 10h28, obrigado, Gabriel. Vamos fazer o seguinte? Vamos agora calibrar a expectativa para que a gente narre a abertura do Avista lá nos Estados Unidos, é a nossa próxima atração. Falta 1 minuto e meio para isso, então se liga, hein? Especialmente para o Compositoriando. Ô Léo, comenta Vivo, papel tá caindo 5% no leilão. Obrigado, Compositoriando. Vamos incluir no nosso radar aqui os papéis de Vivo. O Jalim, e paramos no Jalim. Estou aguardando os R$23 para entrar em Banco do Brasil. Ó. Alessandro Reis está aqui, Banco do Brasil, querendo corrigir mais uns 20% em poucos dias. E o Calango tá de olho em MRV. Daqui a pouquinho a gente atende esses pedidos da audiência. Agora é olhar para a abertura do mercado à vista nos Estados Unidos repercutindo. Primeiro ponto. Revisão baixista da Moody's para a nota de crédito dos Estados Unidos. Os Estados Unidos não estão mais na prateleira do AAA. Houve rebaixamento, sobretudo pelas questões fiscais e alta incidência de juros. 2. Esses highlights aqui da China, ó, Ministério do Comércio da China, sobre declaração dos Estados Unidos a respeito dos chips da Huawei. Instamos os Estados Unidos a pararem de discriminar ações em relação à China. Estamos pedindo que os Estados Unidos corrijam irregularidades. Os Estados Unidos estão minando consensos alcançados nas negociações de Genebra. E a China emitiu declaração sobre os americanos ajustando controles de exportação de chips. Esses são os temperos que vão nos guiar na abertura do mercado à vista dos Estados Unidos. Deixa eu já colocar na tela para vocês aqui a tabela da volatilidade. Temos 10h30, o relógio gira, então vamos lá. DXY, 100,250 pontos, é uma queda de 0,71%. Aí, o VIX, subindo 13% agora, 19,49 pontos. Yields de 2 anos, 4,008%, 1 ponto base e meio a mais. Yields de 10 anos, 9 pontos base a mais, a 4,53%. Vamos dar uma olhadinha nos gráficos relacionados ao mercado à vista dos Estados Unidos. O Coutinho já ajeitando a Black Arrow pra gente compartilhar essa imagem, o comportamento dos 4 principais personagens. E a gente vai ver como os índices estão se comportando, porque Tesla abre caindo 3,5%, Amazon recua 1,8%, Meta 1,5%, Google meio, Nvidia 1,6%. Olha como a Nvidia melhorou, hein? Nvidia estava caindo 3%, agora cai 1,5%, Google cai meio, há pouco caiu 1,5%. Me parece melhor o quadro. Microsoft está quase virando, está no 0-0, o Apple cai 2%, é o que a gente vai vendo. Tesla, que mais sofre, cai 3,38%. Índices acionários americanos. Lucas Wood de olho nas cotações. Estufa o peito e fala aí, Lucas.
Ô Léo, desde a última atualização, os índices perderam um pouco da força das quedas, né, eu diria. S&P 500 na região dos 5.900 pontos, caindo 0,90%. O Dow Jones, 42.375 pontos, retraindo 0,66%. A última, pra gente finalizar, Nasdaq, 21.185 pontos, retraindo 1,15%, Léo. Obrigado, Lucas. 10h31, gráficos americanos, na voz de Marcelo Coutinho. Dow Jones está aqui, paradinho, de lado, né? Coloquei agora dessa forma para facilitar a gente ver os candles mais atuais. Então, olha só, Dow Jones, hamburguinho, lateralizado. Você olha S&P 500 caindo também, alta volatilidade face tamanho do corpo. Você vê Russell 2000, você vê, ou seja, S&P, Nasdaq, todos eles lateralizados, todos eles já mostrando uma desaceleração para eventual queda. No caso de Dow Jones e Russell, ainda no envelope de alta, mas uma figura ou um outlook geral bastante desfavorável para a manutenção de alta nos Estados Unidos. 10h32, obrigado, Coutinho. Bom, a gente vai seguir monitorando de perto as movimentações americanas pelo reflexo que existe aqui para o Brasil. Por falar nisso, vamos ver o que a abertura lá contratou para nossa dinâmica de negociação aqui. O Ibovespa pouco se mexeu, continua demonstrando 0,27% de marcha ré. Mas olha, me parece que aquela fala do Galípolo fez preço mesmo, viu? O Galípolo há pouco disse: front-loading coloca a BC na posição de análise e avaliação da dinâmica. O que é o front-loading? É o fenômeno que ocorre quando a curva de juros demonstra, nos vértices médios e longos, mais ganho do que os vértices curtos. Basicamente, a curva empina com mais fôlego ainda na parte média e longa. E o que a gente está vendo aqui é a curva brasileira virar. Os DIs estão virando. Nós temos 3 pontos base a menos. E no dia em que o IBC-BR surpreendeu as projeções, olha, muito contraintuitivo o movimento da curva. As curvas de juros pelo mundo estão mais estressadas, a nossa não. A atividade brasileira veio mais forte do que o imaginado e ainda assim a curva aqui fechando. A novidade coincide com as falas do Galípolo. Então seguimos monitorando aqui, pessoal. Bem que mencionamos que as falas dele poderiam fazer o jogo virar. É o que a realidade está entregando. O dólar está num 0 a 0 constrangedor, não sai do lugar, R$ 5,690. E o Ibovespa vai caindo 0,26%, 138.826 pontos. Não vimos grandes mudanças em relação ao Ibovespa. Deixa eu dar uma olhada aqui no volume projetado. Ó, o volume agora do Ibov está em 1 bi. E o projetado está em 13,8 bi. Esse é o novo normal, né? A Bolsa Brasileira, quando dá 15, 18 bilhões de volume, a gente ajoelha e agradece. É nóis. Obrigado, gringo. Tá vindo alguma grana. Antes, a média assim mais razoável, saudável, era 20, 22, 25 bilhões. Temos 10h34. Vamos ouvir o nosso Gabriel Junqueira, depois da abertura do mercado à vista nos Estados Unidos. Olha, a curva de juros aqui, Gabriel, pra mim é a grande notícia. E essa virada dos DIs aqui, Gabriel? Léo, a virada dos DIs está sendo importante aqui. A gente vem falando isso bastante aqui no Manhã TC News. A curva de juros no Brasil, ela vinha com um prêmio em especial na ponta longa muito significativo. E isso é um movimento que a gente tem percebido também nos títulos pós-fixados da dívida pública, né? As NTNBs, né? A gente viu NTNB 2035, 2050 chegando a negociar a 7,5% de juro real. Isso é muito juros. E se você colocar aqui o duration aí de uma NTNB 2050, 25 anos praticamente, né? Você vai ter aí qualquer movimento de 1% para mais, 1% para menos, 100 bips ali, 100 bips aqui, é muita coisa, Léo. Então, assim, eu continuo vendo que você tem um grande prêmio na curva de juros, essa curva tem que fechar bastante para que a gente comece aí a ver um fluxo muito positivo para a Bolsa de Valores. Hoje, esse movimento nosso de alta, né, da gente ter chegado aí perto dos 140 mil pontos no índice à vista, ele é embasado pelos gringos numa rotation clara de mercados desenvolvidos para mercados emergentes, enquanto o local aqui está de fora dessa festa. E eu ouso dizer que o investidor local só vai conseguir comprar a Bolsa de Valores a 150 mil pontos, Léo. Olha só, provocação boa que o Gabriel deixa pra gente na mesa aqui. São 10h35. O Sérgio vai vender pra todo mundo, Léo. O Sérgio vai vender bolsa pra todo mundo. Eu só sei disso, cara. O homem tá um nojo. Cara, ele tá ficando enjoado, viu? Tá difícil enjoado. Conviver, Gabriel? Tá difícil. Tá difícil. Sérgio 200k. Agora eu vou te falar uma coisa.
Manda um abraço pro Serjão aí quando você cruzar com ele na Santa Fé, porque eu lembro a quantidade de pedrada que ele recebeu quando teve com a gente aqui no chat. A galera falando assim, imagina, 200 mil pontos, né? A bolsa na época acho que tava em 120, 119, 121, não muito mais do que isso. E o Sérgio organizando os astros para enxergar uma bolsa mais forte. O que teve de gente desconsiderando, e aí de repente já estamos nos 140 mil pontos. Para os 200 ainda vai uma longa estrada. Mas hoje está muito mais factível falar em 200 mil do que estava no momento em que ele falou. E aí mérito para quem consegue enxergar muito antes e com muito mais precisão do que a média do mercado, né? É inclusive aí que mora o prêmio, é aí que mora o grande dinheiro do mercado, certo, Gabriel? Exato, né? E essa questão dos títulos pós-fixados também é muito interessante do investidor analisar. Você olhar hoje para uma NTNB 2050, que está te pagando a taxa que está te pagando. Outro dia eu vi um post de um rapaz no X, né, que ele fez justamente uma análise sobre o potencial de ganho. Em títulos de longa duration, com esse nível de taxa, se a gente tiver um fechamento ali, e eu não estou nem falando de voltar para as mínimas, né, de 3%, né, eu estou falando um fechamento aí desses 7,5%, 7,20% que a gente tem hoje, para 5%, para 4,5%, a gente pode ver os títulos subindo mais de 100%, Léo. Mais de 100% de valorização em títulos da dívida pública, pelo simples fato do fechamento da curva e da duration. Então, assim, tem realmente muito prêmio no mercado brasileiro. E, assim, quem não acreditar, quem acha que o apocalipse chegou, que a gente vai ter que fugir para as colinas, vamos construir um bunker, pode estar deixando dinheiro na mesa, Léo, porque o problema é que você acha que que não tem dia de amanhã, é que o amanhã sempre chega, né? E aí é complicado, né? Olha o poeta. Poeta Gabriel Junqueira, é brincadeira. Eita, às 10h38, tá bom, meu poeta. Vamos lá, temos muitos papéis aqui para endereçar ao longo dos próximos minutos. O primeiro, Itaú Unibanco, renova a máxima histórica, R$ 38,26. Segura o YouTube 4, Coutinho. Subiu, lateralizou, subiu, lateralizou, subiu, lateralizou. Isso é uma festa de envelope de alta, tudo sob controle. Deixa subir. Atento, por falta de uma, você tem duas linhas chamando venda a 3,927. Quem tá comprado, tá bem comprado. Manutenção altista até chegar lá. Da terceira vai passar. Não vai não, Berta. Eu tenho uma péssima notícia pra te dar, mas a terceira não passa, meu amor. 10h39. O Lucas tem informação do leilão de Vivit 3. O Coutinho vai organizar no gráfico. Você fala, Lucas? Perfeitamente, Léo. Vivit 3 está em leilão com 5% de queda na variação teórica. 5% de queda na variação teórica para Vivit 3. No gráfico, Coutinho. O ativo cota 2642 em leilão. Ele tem uma baixa projetada a 2557 para posterior compra. O ativo cai, praticamente fica paradinho aqui na linha do meio, na retração de 50. Teria ainda um bufferzinho de queda, 2557, e aí depois você tem uma entrada mais longa. A priori vamos aguardar e vamos usar 2557 como suporte. 10h39. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Praticamente 3.200 simultâneos, 1.600 likes. Valeu pelo prestígio, pelo carinho, pelo respeito que você tem pelo nosso trabalho. Eu tinha pedido 1.800, a gente já tá beirando os 1.700 likes. Vamos bater essa meta se vocês nos ajudarem. Agora é o seguinte... Gabriel, eu falei de Itaú Unibanco na máxima histórica e de Vivo ameaçando uma queda mais forte. Algum complemento a respeito? Bom, Vivo hoje tem um block trade, né? Eles estão vendendo um excesso de ações que ficaram ali do agrupamento. Se eu não me engano, teve um agrupamento em Vivo e aí teve um excesso de ações que ficaram, estão vendendo via um block trade. Então, por isso que você está tendo esse movimento. Esse block trade está saindo abaixo do preço de tela. Então, a gente deve ter ali um pouco de overhang de ações, mas no longo prazo nada muda na tese de Vivo. E Itaú, né, Léo? Itaú é Itaú, né? Não tem jeito, não. Enquanto a gente vê Banco do Brasil fazendo a palhaçada que fez no resultado, o Itaú segue ali com 20%, 22% de ROI, de forma consistente e recebendo fluxo, né? A turma começa a olhar para o Itaú e ver com bons olhos, né? Hoje eu sempre tenho colocado aqui, acho que Bradesco é uma tese até mais sólida para o curto e médio prazo do que o Itaú na recuperação do banco e que pode apresentar um ganho melhor do que o Itaú
nos próximos meses, né? Não que o Itaú não seja uma empresa maravilhosa e tal, a gente está falando aqui mais da precificação e price action da ação do que de fato do resultado e modelo de negócios das empresas, né? Sem dúvida. Gabriel, 10 horas com 41 minutos. A gente precisa falar também da dupla clássica. Muitos ouvintes sempre gostam dessa atualização. Vale e Petrobras. Primeiro com o gráfico do Coutinho, Vale está caindo 0,7%, 55,11. Tem muita gente que está ganhando dinheiro, sabe como, Coutinho? Saiu de 55, compra. Passou de 55, vende. Tem 2 ouvintes que já registraram, não hoje, mas em outros dias aqui no chat. Leozinho, pra mim não tem erro. Vale abaixo de 55? Compra. Acima de 55? Venda. E assim vai. E Petrobras, ainda dependendo, obviamente, do dia a dia do petróleo, sempre será assim, em alguns momentos mais, em outros menos, porque há outros fatores no caso de Petrobras. No caso de uma Junior Oil, essa correlação é mais direta e intocável. No caso de Petrobras, não necessariamente. Petri 4 está caindo 0,80 a 31,77. Verdade gráfica na tela, Petrobras à esquerda, Vale à direita. Vamos lá, Vale primeiro, pessoal. Vale lateralizada, tá? Você tem aqui um canal 5748 e um canal menor 5255. Vale, ela monta meio que um envelopezinho de alta que ela tá querendo subir, tá? Vale pra mim é mais ponta comprada, ainda que a figura gráfica seja extremamente desfavorável, né? Até porque você tá dentro de um canal. Mas você até tem aqui um sobe, lateraliza, sobe. Então, eventualmente, tá formando um envelopezinho de alta aqui. Logicamente, isso se confirma acima de 5,567, com o objetivo 5,749. No caso de Petro, é praticamente a mesma figura, né? Se você dá um zoomzão aqui, ó, os gráficos ficam praticamente iguais. Petro lateralizada, também dentro de um canal, entre aqui 30 e... deixa eu colocar o mouse, 3135, 3210. A lateralização não é benéfica, o papel L tá ruim, mas ensaia também uma possível alta. Seu objetivo, R$ 33,11. 10h43, Gabriel Junqueira, Petrobras, Vale, Petrobras, chega mais, Gabriel! Bom, Vale Petrobras, né? Sempre, né, o case do 30% do índice, né? Se você for somar aí, dá mais ou menos isso, a participação das duas empresas. São as blue chips, são empresas que estão ali muito ligadas ao price action das suas commodities, né? Basta a gente ver aí o gráfico de Petrobras, realizou bastante com o preço do Brent do petróleo dando uma voltada, e a Vale também ainda mostrando uma certa dificuldade para dar aquela deslanchada, né? Para que a empresa consiga voltar numa tendência clara de alta, né? Eu vejo aqui, a gente continua tendo aqui num caso que, se você não tiver as commodities se alinhando e voltando a uma tendência de alta clara, tanto no caso do Brent do petróleo quanto no caso do minério de ferro, você não vai ter essas empresas subindo bastante. Agora, como que isso pode acontecer? Basicamente, com um cenário global de trade mais positivo, a economia global mostrando que vai ter uma tendência de crescimento, toda essa situação de você pensar que, putz, eu posso ter uma recessão nos Estados Unidos, uma China que não vai entregar, isso tudo se dissipando e a gente voltando a falar de cortes de juros mais acentuados, de expansão fiscal nas grandes economias, aí sim você pode ter Vale e Petrobras voltando a andar junto com as suas commodities, Léo. Temos 10 horas com 44 minutos. 16 para as 11. Duas perguntas da audiência que chegaram por aqui. Vivo tinham perguntado, a gente já endereçou. O Ike Grafista comenta sobre espaço laser. Ele está dizendo, ESPA 3 rompeu resistência, mas, diz ele, é um miquinho. Vamos para análise gráfica e o comentário do Gabriel. Primeiro o Gabriel, depois o gráfico do Coutinho, para a gente inverter um pouquinho. À vontade, Gabriel. Eu não gosto da expressão mico, Léo, porque para mim mico é um bicho que sobe em árvore, né? Não é, a gente não pode falar muito das ações assim, né? Porque são empresas, tem a questão ali também toda de você ter as pessoas que trabalham e tudo mais, mas realmente é uma tese que eu não gosto muito da Espaço Laser. Acho que é uma tese limitada, é uma tese que tem ali suas limitações no modelo de negócios, tem suas limitações no produto vendido, então eu prefiro ficar de fora, Léo. Vamos lá, Coutinho. Bom, graficamente o ativo ele só cai, ou só caiu, melhor dizendo, até fevereiro 25. A partir de fevereiro 25 ele encontra seu fundo a 66 centavos e aí sobe. Formação gráfica, você tem um ponto de inflexão ou um ponto de venda a R$ 1,03, o ativo cota R$ 1,05. Se você der uma fibada, também formação gráfica ruim. Vamos fazer daqui para cá. Você tem um segundo ponto de venda a 1,08. Então, deixa eu tirar aqui. 1,08 você tem um ponto de resistência e 1,03 você tem outro ponto. Quem está comprado, por favor, fique atento. O papel subiu um palavrão. Eventualmente vale colocar um stop.
10, o que você... Você termina, aí você coloca o óculos assim pra baixo e olha, dá vontade de rir. Olha lá, corta pro Coutinho, olha lá, olha de novo como é que você faz, Coutinho. Olha lá, ele abaixa o óculos assim, faz assim. É bullying? Não, bullying. Bullying. Você quebra minhas pernas aqui, Coutinho. Às 10h46, grande Coutinho. Ó, dá uma olhada, por favor, Coutinho, em URNM. Quem tá pedindo é o querido amigo nosso aqui de tantas e tantas vezes. Já tá com a gente há 4 anos e meio, Samir da Silva Rosa. Faz tempo que a gente não fala de URNM, hein, Léo? Coutinho, dá uma olhada. Esse é um fundo que tá atrelado à performance do urânio. E a gente tá vendo uma escadinha. É um começo de envelope de alta? Vai, Jaiminho! Vamos lá. No semanal, baixista, tá? O urânio tem o seu fundo em abril 25 a 27,90. E aí subiu, foi lá na terceira linha 38, certinho, e aí começa no semanal uma queda. Então isso me chama a atenção. Quando eu vou pro diário, aí você vê que pro diário, aquela questão do abalamento, aquela é mais fácil de ser vista, né? Então, subiu, desacelerou, bateu na terceira linha e começou a cair. Então, o urânio, ele ameaça fazer um movimento de correção. E aí a sua pergunta é, beleza, corrige até quanto? A resposta, 32,08, o ativo cota, 3,630. Então, você tem um primeiro suporte a 34,66. Se tudo der certo, o urânio deveria corrigir a 32,08 para posterior alta. Perfeito, Coutinho, obrigado. 10h47. Vamos ouvir o Gabriel Junqueira. Acho que eu nunca te falei de urânio, né? Te perguntei sobre urânio. Então, de repente, é uma oportunidade para você mostrar um outro talento. Mas, antes, Gabriel, o Lucas Wood quer mostrar o seu talento falando de VIVIT3, porque o Gabriel trouxe há pouco, é um block trade. Portanto, é uma certa desova de um excesso de ações que VIVIT tem da sua própria empresa. Mas você tem mais informações nesse sentido? Sim, é que a gente trouxe a atualização de que o papel está em leilão e ele vai permanecer até às 11 horas por conta desse block trade. Até saiu uma outra informação complementar no painel Mover Pro, dizendo que foi um bloco que movimentou 35,6 milhões de ações a R$ 26,42. Bastante coisa. Obrigado, Lucas. Está anotada a informação. 10h48. Gabriel, agora sim, falamos de URNM, portanto, um fundo atrelado ao urânio, que toca muito em energia, como a gente sabe, em especial a nuclear. E também tem um pedido aqui do Maldito, que é um querido amigo nosso. Ele está falando de Banco Bradesco, BBDC4. Ele diz, jovem Levati, para o jovem Junqueira, BBDC4, obrigado muito. Ele é original, ele não fala muito obrigado, ele fala obrigado muito. Ei, garotinho, vai lá, Gabriel. Bom, primeiro falar um pouco do urânio, né? A gente olha para a movimentação das commodities, né, Léo? E aí é interessante, assim, mas de novo eu volto a colocar aqui na mesa para a gente colocar. As commodities, elas precisam, né, tirando um ou outro caso específico, como por exemplo do ouro, que é mais ligado à proteção, elas precisam de uma sensação de uma economia global voltando a performar, né? Então eu vejo que a gente deve ter uma tendência de alta de longo prazo mais clara nas commodities, a partir do momento que a gente tiver uma sinalização de um novo ciclo de corte de juros, principalmente nos Estados Unidos, né? Então, hoje a gente se discute, talvez vai ter 1, 2, mas não existe aquela clareza de que a gente vai entrar de fato num ciclo mesmo de corte, um ciclo de vários cortes, que a taxa de juros lá vai voltar para 2%, 1%. Isso não é claro, e aí você não tem, né, esse movimento de alta das commodities tão acentuado quanto poderia ser. E aí ao nosso ouvinte aqui, o pedido dele, né, do Bradesco, né? Bradesco é um papel que eu volto a dizer que é um banco que passou por um movimento muito complicado, sofreu demais com erros na carteira de crédito, sofreu demais, tem tido uma dificuldade enorme para conseguir competir nesse novo ambiente mais digitalizado, mais moderno do sistema bancário, mas ao que tudo indica, está conseguindo o seu turnaround. E aí você tem uma grande opção para você conseguir comprar uma tese, que é um baita banco com um retorno bastante atrativo, Léo. Anotado. BBDC4 no radar, você vê, né, no desenho gráfico, Coutinho, quando você pega ali e tenta achar os envelopes de alta, de baixa, você tem claramente envelope de alta confirmado e um outro envelope de alta iminente, né? Ó, subiu, lateralizou, subiu, aí subiu, lateralizou, tendência é continuar subindo. Positivo, cota 1,558. Você tem um primeiro objetivo já final na linha branca a 16,39.
e você tem um outro a 16,85. Nota que esse envelopezinho que o Léo fala sobe, lateraliza, sobe, e eu posso em cima dele fazer outro FIBO, que deve me jogar, ou pode, acima de 1,685. Então, Bradesco, para mim, quem está comprado, está bem comprado. Um ativo de manutenção altista. Só, por favor, ficar atento a 1,639, que é a linha branca, que é uma resistência forte. Quem está comprado, bem comprado. O ativo tem 26 de vol. Stop loss na casa de 40 a 50 centavos. Tudo no jeito aí? Beleza? Vambora. Vocês cantaram 2 vezes, acham que o dia tá ganho? Não, a vida não tá ganho, não. Vambora. Pode cantar. Dali, Bovão! Quem segura esse Bov, hein? 0,04% de avanço, o Ibov virou! Olha, se a gente esperava a abertura do mercado americano para confirmar fluxo comprador, ele veio, hein? Ibovespa 139.242 pontos, segura o Ibov. 10,52. Gabriel Junqueira, o seu destaque final com esse Ibovespa virando. Olha, você vai dar tchau com o Ibov no verde, hein? Olha lá, ó, a alegria, ele nem esconde. Fala, Gabriel. A gente percebe assim, porque volto a dizer, Léo, o mercado brasileiro está muito forte e assim pode parecer contrassensual para quem esteve aqui na bolsa nos últimos 5 anos, né? Acho que desde 2021, né? Nos últimos 4 anos, você falar que você tem mercado nos Estados Unidos lateral para baixo e bolsa no Brasil em tendência de alta, não, você é taxado de maluco, né? Eu vejo aqui no chat a turma me chama de otimista, que eu sou otimista demais, mas a verdade é que não é questão de otimismo, é questão da realidade, do que a gente está vendo aqui no mercado. A gente está vendo um mercado brasileiro para cima, com força, e um mercado americano, global, mais de lado, às vezes realizando, com dificuldade para ter uma tendência clara. Nos últimos anos subiu demais, lá realmente subiu demais, e quem estava comprado lá ganhou dinheiro e aqui perdeu. Mas o mercado é dinâmico, o fluxo ele move, ele não é estático, ele está toda hora se mexendo. E o que a gente está vendo é justamente isso. Chama atenção para o price action de JBS, que acentuou uma alta forte e que pode voltar a fechar um gap aí. Eu não vi razões para esse movimento que ela teve de baixa nos últimos dias. Óbvio, teve a questão da gripe aviária, que pode fazer um pouco de preço, mas a dupla listagem tem muito mais potencial do que uma gripe pontual ali, que pode atrapalhar 1 ou 2 trimestres no máximo no resultado da empresa, numa divisão só. Então, eu continuo comprado, acho que JBS é uma baita tese, e dessas empresas do kit churrasco, é que eu ficaria mais de olho, porque as outras agora, como a gente até comentou no almoço de negócio na sexta-feira, podem ficar mais de lado ali por conta do deal, Léo. Obrigado, Gabriel, um abração, até amanhã, hein? Eu que agradeço, um grande abraço a todos e até amanhã. Valeu, queridão. Temos agora 10 horas com 54 minutos. 4 pedidos da audiência pra gente se despedir. Depois tem Alex Martins. Vamos falar dessa alta do Ibov. Ibovespa. Um gigante chamado Ibovespa. Depois tem Fernando Marques. Aliás, antes do Fernando Marques, hoje tem Minuto Binance, né? O Jorge Souto vai estar com a gente para falar de criptoativos. Aí, Fernando Marques. E não percam a entrevista final. Hoje mais do que especial. Às 10h54. Vamos lá, Coutinho. Embraer, pedido da Magda. R$ 69,76 é o preço de momento. Embraer na tela, gráfico diário e zoomzão. Tá lá. Embraer tudo sob controle, né? Embraer a gente tinha cantado uma entrada lá atrás, sobe, sobe, corrige, olha quem tá aqui. Sobe e lateraliza. Envelope de alta Embraer. Confirma R$ 70,09. Embraer com potencial 7629. Tá comprada, extremamente bem comprada. Por favor, atento. 0,83 de vol. R$1 de stop loss. Papaizinho. Fala, meu amor. Peguei dinheiro emprestado. De quem você pegou dinheiro emprestado? Com a vovó. Com a vovó? Pra comprar? Azul 4. Sai daí, hein? Sai daí, Fiboninha. Olha o Indifut, bicho. Máxima pro Indifut. 0,40 de alta pro Indifut. O Ibov vai chegar lá já já.
Indifut, 140.750. Qual que é a máxima histórica? Vai pra gente atualizar. Bora lá, deixa eu trocar aqui e trocar de workplace. Máxima histórica do Indifut? Não, do Ibovespa à vista. Do Ibov à vista? É. Ibov, clica lá do direito, a sua máxima 139.427, cota 139.293. Meu amigo, falta muito pouco. 150 pontinhos aqui já. Cara, máxima, precisa ver se a intradiária é essa também, é? A intradiária, gráfico de 60, aparentemente é esse candle aqui, ó. Deixa eu colocar o mouse em cima dele. 139.418. 139.418. Acabamos de romper. Máxima histórica intradiária, 139.431 pontos, 0,18% de avanço. Segura esse BOV, em 250 pontos de incremento, Indifut em quase 141 mil pontos. Veio fluxo estrangeiro. Azul 4, você não vai falar agora do gráfico, Coutinho? Bora, dá uma olhada em azul, ver que a Fiboninha tá aprontando. Azul 4, double clique, zoomzão. Não foi uma boa escolha. Não foi uma boa escolha, né? Cá entre nós. Dá nada, né? Dá que você vai jogar o dinheiro da avó fora. O ativo cota 108. O objetivo de azul, a gente já tinha cantado, 0,94. Muito bem. Fiz a boa. Olha como ela chama a atenção. Boa. Olha como ela... Ô Alex, eu sei que papai do ano já tem filhos no mundo e é um experiente pai. Vê se isso é jeito da criança chamar a atenção do pai. Olha o barulho que ela faz. Ó. O que ela quer? Fala, Fiboninha. Meu Deus do céu. Tô operando o alfabete. Tá operando o quê? Alfabete. Alphabet. Saiu de azul e foi pra Google. Tô aqui no Black Erro. Tá lógico. Vai lá, Coutinho. Vamos dar uma olhada em Google o que tá acontecendo. Ai, meu Deus do céu. Google cota operando. Bom, esse aqui tá melhor, né? Esse aqui é verdade. Ativo cota 16679, lateralizado com viés altista, pivôzinho de alta, com envelopezinho de alta. A pergunta é pra onde vai esse cara? A fibada dele você pode fazer daqui pra cá. O objetivo de Google é... Cadê? Ele pegou... é o contrário, no Black Arrow é de cima pra baixo. Então a fibada é daqui pra cá. Pronto, agora sim. Esse cara vai a 177,23. Coutinho, acabou o tempo. Acabou? Precisamos ir embora. Vê se você cuida da Fiboninha. Como é que ela chama a atenção, ô Leozinho? Tchau, Coutinho. Até amanhã. Olha o povo falando lá. A Fiboninha não tá pura, não. Tchau, Coutinho. Até amanhã. Tchau, gente. Um abraço pra vocês. Um bom dia. Ai, ai.